Eu sou o Pedro Alexandre Sanches, do Farofafá da Carta Capital. Antes de apresentar o meu entrevistado, eu quero contar uma historinha. Há poucos dias atrás eu estava no show da Maria Alcina, um show em que ela cantou com orquestra sinfônica. Estava lá na plateia Claudete Soares, uma senhora cantora brasileira de mais de 80 anos, que muita gente não se lembra muito mais que existe. Acredito que muitos dos mais jovens nem têm conhecimento que exista. Só que ela estava acompanhada de um jovem de uns 20 e poucos anos, que era esse rapaz aqui, que é o Ayrton Montarroios, que está lançando seu segundo CD, Um Mergulho no Nada. Nós vamos falar bastante sobre ele daqui a pouco. Mas me impressionou justamente esse encontro. Claudete Soares, 80 anos de um lado, sendo cuidada, acarinhada pelo Ayrton de 23 anos. Qual é esse vínculo? Qual é a sua relação com Claudete Soares? É muito doido. A primeira vez que eu cheguei aqui em São Paulo, né, ainda não para morar, eu vim trabalhar aqui com 16 anos para fazer minha primeira gravação em disco, que sinal era uma gravação de voz e violão. Eu abro a porta do estúdio da Lua Music, aí eu dou de cara com ela. Eu fiquei super nervoso porque eu conhecia o trabalho dela, não conhecia totalmente tudo naquela época. Hoje eu conheço tudo. Até o que ela não gostaria que eu conhecesse. Eu conheço as gravações dela quando ela tinha 16 anos. A sua idade, quando eu conheci ela. Veja que coisa doida. E aí eu abri a porta do estúdio e dei de cara com ela. Fiquei muito nervoso, porque, nossa senhora, a Claudete Soares, aquela coisa, uma mulher que foi tão importante e é tão importante para a música brasileira, porque é impressionante, depois de mais de 60 anos de carreira, a voz é uma coisa que não se perde, assim, ela tem uma estrutura física muito boa, né? Uma mulher que usa um salto alto enorme, com 80 e poucos anos de ano. Porque tem 1,50 m com salto, que ela mesma diz isso. Então, mas a gente começou a ficar amigo. Então essa amizade vem desde os meus 16 anos, agora eu tenho 23, ou seja, há 7 anos nós nos conhecemos. E quando eu me mudei para São Paulo há quase 3 anos atrás, a gente começou ela mora aqui perto de mim, eu moro aqui, ela mora lá na Bela Vista, pertinho. E aí a gente começou a sair mais junto, ela vem aqui em casa tomar café, eu vou na casa dela. Tem sempre a gente tem uma relação muito boa e é uma relação muito esquisita para quem vê de longe, porque o nosso produtor em comum, o Thiago Marques, ele brinca, ele diz, olha, nas brincadeiras de vocês ninguém pode se meter, porque chegam a ser desrespeitosas entre si, porque eu trato ela como uma pessoa da minha idade, ela me trata como se eu tivesse ainda. Então a gente fala uma coisa, ela tá falando, eu digo, Claudete, isso aí é mentira, não sei o quê. Quem que fala isso com uma senhora de 80 e poucos anos? Não, só qualquer uma senhora, essa senhora. Pra Claudete Soares, só que eu não me passa na cabeça, primeiro que ela é uma senhora, porque Claudete ela é mais nova do que eu. Outro dia eu tava falando, eu disse, Claudete, descobri uns meninos do funk de Belo Horizonte, que eu tô me apaixonado. Ela disse, você sabe que eu adoro funk. Aí a gente começa a conversar sobre funk, o que é que ela ouve de funk em casa, aí ela começa a falar, ela disse, porque Anitta, tal, fez isso, gostei disso, aquilo ali eu achei que não foi tão legal, assim, tá. Então é uma mulher que me traz muito mais pro presente. E eu, em contrapartida, dou a ela essas memórias. Por exemplo, um dia a gente tava jantando junto e eu comecei a cantar uma música que eu creio que seja do Aldir Blanc. Você penetrou como o sol da manhã. Não, essa daí é do Ginga. Não, é uma música que tem uma melodia parecida com isso, não vou lembrar agora. E eu cantei pra ela, e eu me remeto sempre a essa música porque parece com o Bolero de Satã do Ginga, a primeira melodia. E aí ela disse, nossa, como é que você conhece isso? Eu nunca mais tinha ouvido isso. Aí eu disse, não sei, Claudete, porque eu aprendi isso, não lembro. Não, essa música é como, sabe aquela música que você não lembra como aprender, meio como parabéns pra você, pra mim eu não lembro. Aí ela ficou horrorizada com aquilo e tal, aí de repente ela tem um projeto que ela faz de baile, de dança, assim, de uma coisa que ela gosta, ela vem com essa coisa muito swingada, né? A bossa nova sempre que ela fez foi muito mais pra esse lado. E ela tem um projeto chamado Baile da Claudete. Ela disse, eu tô com vontade de cantar num baile. Sabe, lembra daquela música Baba Baby, que é aquele que cantava? Eu quero fazer ela meio funkeada, meio samba rock do Jorge Ben. Achei maravilhoso, achei incrível. Então a gente tem essa troca muito gostosa e a gente é muito parceiro, muito amigo. A gente realmente se ama muito e torce muito um pelo outro. Você chamaria ela de uma madrinha musical ou com certeza, não? Com certeza. A Claudete ela é uma amiga gigantesca e
de um carinho comigo que ela não tem com os outros. Ela realmente é de um carinho muito especial comigo. Adotou de alguma maneira. Me adotou de alguma maneira. E teve um dia que eu fiz meu aniversário pela primeira vez em São Paulo, aí estávamos eu, ela, um amigo nosso em comum, Cláudio, tava o meu produtor, assim, pessoas do nosso ciclo muito fechado, pouquíssimas pessoas no meu aniversário. E aí eu tirei uma foto e coloquei assim, disse minha família em São Paulo, e ela me ligou emocionadíssima, porque ela disse, eu nunca tive coragem para dizer a você que nós éramos uma família, mas eu sinto que nós formamos uma família. Porque Claudete tem 80 e poucos anos e a família toda, ela não teve filhos, não é divorciada, então ela não tem parentes vivos, assim, exceto uma irmã de criação que mora no Rio. Então ela também se sente só nesse sentido. Ela também precisa ter essa família. Ela é uma mulher que mora só, uma mulher que faz tudo dentro de casa, uma mulher muito ativa, trabalha muito ainda. Então a gente se adotou assim, né? Isso é muito bonito. Eu acho isso que é uma troca um pouco que eu tive com a Ângela Maria Também. É uma troca um pouco que eu tive com a Ângela Maria, que foi uma... A Ângela foi ao meu show, me ligava no outro dia pra fazer resenha do show. Aquela música que você cantou assim, me remeteu aquilo e tal. E eu ficava no telefone sempre perplexo quando ela ligava, porque minha ligação com a Ângela não era tão próxima quanto a da Claudete, porque a Claudete a gente se fala quase todo dia. A Ângela, por ser também mais velha, e já tinha uma cabeça que era um pouco diferente da Claudete, era uma mulher mais tranquila nesse sentido. Mas ainda assim a gente era muito, ela gostava muito de mim. A Ângela tinha umas brincadeiras comigo, a gente chegava nos lugares, ela dizia, Ayrton, vem cá, eu ia. Ela falava alguma bobagem no meu ouvido, assim, alguma coisa pra eu ouvir, eu ficava rindo, as pessoas ficavam olhando sem entender direito o que ela tinha falado. Pra aquele menino. Pra aquele menino. E era muito doido. Minha tia olhava isso, assim, minha tia que me criou, né, que me deu todo o esteio da minha vida profissional, enquanto ser humano, enquanto tudo que sou, devo a ela. Minha tia olha e disse, meu filho, que coisa engraçada essa ponte que você tinha, se chama Cirleide. E ela mora em Recife. Tá. E eu tinha também essa coisa com o Emílio Santiago, que foi um amigo queridíssimo. Há pouco tempo de amizade, a gente teve 3 anos ali, mas os 3 anos chegava em Recife, me ligava. O último aniversário dele ele fez em Recife, me abraçou chorando, disse que grande alegria. Ele disse, você será o nosso cantor de amanhã, não sei o que. Então eu meio que fui sendo apadrinhado por esse povo, né? Agora, outro dia, a gente recebe uma mensagem do Zuz, Homem de Melo, que é uma pessoa que eu não tenho absoluta intimidade, não conheço, assim, conheço de, olá, como vai, tudo bem? Aí ligou, disse que ficou apaixonado pelo disco, e comprou o ingresso para ir pro show do dia 15 e tal. Então essas pessoas acabam me apadrinhando e eu fico muito feliz e muito grato, porque são pessoas que participaram de toda essa trajetória que eu tenho, que o público não estava dentro disso, mas a trajetória de um artista começa a partir do momento que a gente se dá conta que se tem uma trajetória. E no momento que eu me dei conta, eu estava ouvindo Claudete Soares, eu estava ouvindo os discos da Ângela Maria, eu estava ouvindo Dalva de Oliveira, eu estava ouvindo... E de alguma forma, até a Dalva de Oliveira, até a Elis Regina estão imersas muito proximamente da minha vida, através dessas pessoas, né? A Ângela me contava histórias da Elis, que é uma cantora que eu tenho assim um enorme carinho, e eu ouço uma história, não da Elis cantora, eu ouço uma história de uma pessoa que estava ali próxima, que eu poderia ter conhecido se estivesse viva, com certeza teria conhecido, com certeza iria sair para comer com a gente, seria. Então eu me sinto muito grato, muito honrado, assim, e é um universo mesmo, porque essas coisas acontecem de forma muito espontâneas, assim, eu não tenho muito controle sobre isso. Eu vou interromper seu fluxo um pouquinho, porque eu acho que ele é muito importante para a nossa entrevista, a gente vai voltar nele, mas assim, eu iniciei falando da Claudete porque é perceptível, principalmente no conteúdo do que você tem feito, que você tem uma relação com o passado da música brasileira. Sim. Nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho, mas antes disso eu quero saber um pouco sobre o seu passado, que é curto, mas você vem do Recife, você é monta-arroios, eu não sei se isso significa que você é de uma família de músicos. Sou de uma família de músicos. Conta um pouquinho sobre sua origem. Na minha casa eu sou, na verdade, uma família muito envolvida com música o tempo todo, né? Porque o Márcio Monta-Arroios, grande trompetista, não trompetista, porque ele tocava também fluga, eu tocava um grande sofrista. Não sei se existe, se não existe, neologismo está aí para me deixar criar. Mas o Márcio, ele foi esse grande músico, eu não cheguei a conhecer,
Ele era o que seu? Era primo de terceiro grau de minha avó. Tá. Aí eu falei pra alguém, disse, olha, nem tem mais ligação. A pessoa disse, não, a partir de terceiro grau, todas as outras é terceiro grau. Eu disse, tudo bem, então vou encarar como se ele fosse primo de terceiro grau. Eu lembro quando eu entrei no The Voice, rolou uma polêmica em respeito disso, porque teve uma pessoa lá da família, parte dos montadores no Rio, né, que disseram que eu tava mentindo e tal. E aí eu vivi uma cena muito bonita, que foi, eu fiquei muito triste na época que isso aconteceu e fiquei calado, não toquei no assunto, porque era uma época de tudo era muito conturbado, tudo que eu dizia tinha um tamanho maior do que eu esperava que tivesse, eu não sabia que era assim, eu tava começando nessa coisa do mainstream. E aí eu tava no Prêmio da Música e encontrei com a mulher do Márcio. E ela veio me pedir desculpa pela coisa, disse, olha, não representa nada isso, eu quero que você vá lá em casa tomar um café comigo, que eu quero lhe apresentar o piano do Márcio, a casa que o Márcio viveu. E aí foi a coisa mais linda do mundo, porque aí eu fui pra casa, passei uma tarde lá, até de noitinha a gente ficou conversando sobre as histórias dele, as loucuras, que ele era muito doido, né, assim, uma pessoa elétrica, que remete a mim, eu também sou um pouco assim. E contando histórias e tal, eu fiquei muito feliz com essa coisa, mas das pessoas muito próximas a mim, minha avó, por exemplo, Célia, era uma mulher que trabalhou na principal gravadora do Nordeste. Aí Mocambo. Veja a Mocambo, Rosenblit Mocambo. Caramba. Exatamente. Viveu aquela enchente? Viveu tudo isso. Viveu a enchente, viveu tudo isso. E foi por lá que Claudete lançou seus primeiros discos. Verdade. Claudete foi a Recife fazer um show comigo. Quando encontrou minha avó, olhou pra ela, reconheceu na hora. Imagina uma distância de 60 anos. Isso depois que você já era amigo da Claudete. Um Foi show uma meu com a coincidência. Claudete no Teatro Santa Isabel. Minha avó estava, ela olhou pra minha avó e reconheceu. Eu não precisei apresentá-las. Minha avó olhou pra ela e reconheceu minha avó. É muito doido. Isso que eu tô falando é que realmente existe essa coisa. Então minha avó já teve essa ligação com a Rosenblit. Minha tia, a avó, irmã da minha avó, tia Sérgio, ela trabalhava na Modinha, que era uma loja ali pequena de Recife que vendia discos. Eu tenho um primo de terceiro grau também, que apesar de ser terceiro grau, foi criado em algum momento comigo que toca piano. Então eu tinha naturalmente uma abertura para música em casa. Mas ao mesmo tempo as pessoas da minha casa tinham muito medo que eu me envolvesse com música, porque música é sinônimo de fracasso num país desse de ignorância, que a burrice prevalece, que o grito fala mais alto do que qualquer outra coisa. É natural também que se tenha esse medo, principalmente da família, vendo uma criança muito nova. Então trataram um pouco de abafar essa minha inclinação logo de imediato quando eu fui despontando para isso. Você não falou de mãe e pai, isso inclui mãe e pai? Eles Não, foram presentes? Não foram. Meu pai eu fui conhecer muito depois. Minha mãe foi uma mãe jovem, eu sinto que... A El Que Maravilha, assim que eu cheguei em São Paulo, falou uma coisa pra mim que de imediato me assustou. Ela falou do número de abortos que ela fez. Eu tinha 16 anos, fiquei assustado, não tinha a cabeça que eu tenho hoje pra isso. E ela disse assim, criança, eu não poderia fazer isso com meus filhos. Eu não poderia, eu não tenho talento pra ser mãe. Eu não sei, minha mãe depois teve 2 filhos depois de mim. Eu acho que talvez ela tenha descoberto o talento com o tempo. E eu nunca peço das pessoas aquilo que elas não têm pra me dar. Eu nunca espero muito das pessoas nesse sentido. Desculpa, seus pais estão vivos ou não? São vivos, os Tem 2. contato? Tenho, falo com eles, meu pai menos, minha mãe eu falo, eu tenho um carinho por ela. Respeito-a como mãe, sou grato aos 2 pela brilhante obra do meu nascimento, né? Porque sem ela eu não estaria aqui. Respeito isso, eu sou uma pessoa, eu sou agnóstico, mas apesar disso eu sou uma pessoa que tem um amor às forças da natureza, à energia da coisa. Eu acho que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Foi então sua tia que te criou, E isso? minha tia Cirleide foi quem me deu esteio mesmo, a palavra é essa, porque ela foi a pessoa que me colocou no palco pela primeira vez. Num sentido não marginal da coisa, porque eu já cantava escondido da família. Eu ia pro shopping cantar escondido para as pessoas e pedia dinheiro nas mesas. E minha tia foi quem disse, ó, vamos tornar isso uma coisa séria, você não... E a primeira vez que eu fui aplaudido por um público, ela estava nesse público e foi ela que tinha me colocado ali, numa seresta de chorões de Recife, violão de 7 cordas ali à torta e à direita.
E foi ela que, quando eu acabei isso, que eu fiquei muito emocionado, que eu vi que eu tinha voz ali naquele meio, ela me pegou pelo braço e disse: agora você tem um dom, mas você tem uma responsabilidade maior do que você e maior do que o seu dom. A partir de hoje você vai estudar sobre música, você vai ler sobre arte, você vai estar imerso nesse sentido. Você vai me apresentar músicas novas. Cada semana você vai me aparecer com 4 músicas que você não conhecia. Você vai me mostrar essas 4 músicas, você vai cantar pra mim. Eu vou dizer se você vai estar cantando bem ou não. Você vai cuidar da sua pele, você vai cuidar da sua roupa, você vai cuidar do seu cabelo, você vai tratar bem as pessoas que lhe encontram, você vai ter uma... A gente já vivia no mundo de internet, você vai ter cuidado com o que você posta na internet, tudo que você fala, você vai ter que pensar no que você fala. Ela já era sua empresária nesse momento. Tudo. Ela chegou aqui em São Paulo comigo, as pessoas chamavam ela de tia Zária, na brincadeira, assim, levando um pouco na pândega, também porque é engraçado. Minha tia também é uma senhora de 67 anos agora, então isso foi há 7 anos atrás, então com 60 anos ela chegou aqui meio um menino de 16 e ela louca. Ela era uma louca, porque ela tirou um empréstimo. Não. Minha tia é advogada, economista. Advogada criminalista e economista, uma mulher que tem pós-doutorado, uma mulher que viveu para uma coisa muito burocrática, muito rígida. Talvez ela tenha visto que você tinha esse dom. Porque na verdade minha tia tem um dom maior do que o meu. Minha tia tem um dom lindíssimo que eu queria ter, mas não nasci com ele. Ela tem um dom de olhar para as pessoas e enxergar as pessoas. Ela consegue ver beleza em tudo. Uma vez eu cheguei para fazer show numa cidade, que eu não vou dizer qual, para as pessoas não ficarem tristes, mas eu disse assim, liguei para ela e disse: tia, não tem nada na cidade para fazer, o hotel é terrível, não sei o que, comecei a falar mal assim. Você é louco, coisa de realmente quem é jovem, imbecilidade quem é jovem. E aí minha tia falou assim, disse: você vai chegar numa cidade, se tiver um pé de algaroba, você vai dizer que lindo pé de algaroba. Eu achei aquilo a coisa mais linda. Minha tia tem frase assim que ela sempre me disse: a gente tem que passar pela vida, tem que prestar atenção. Só vence uma guerra quem tem fôlego. E ao mesmo tempo com fôlego ela falava, quando eu falava, não, eu vou fazer assim, ela: falar é fôlego. Faça. Você ficou em Recife até os? Até os 20 anos. 20. Quer dizer, deu para ter uma vivência musical ali, para tua geração, sei lá, é a cidade do Mangue Beat, mas não sei, o que foi importante para você musicalmente? Chorinho. No tempo que você teve lá. O Chorinho, tem uma cena de Chorinho em Recife muito forte. E as rodas de música totalmente democráticas em que cantores cantavam. Para você ter ideia, tinha um restaurante chamado Retalhos, que era um bar. O bar que ficava na esquina da Rua da Aurora com a Rua do Limba, que é uma rua que dá de frente para o Rio Capibaribe, em que eu passava minhas quintas, sextas, sábados e domingos lá. 4 dias na semana para poder ouvir música e cantar, ter a oportunidade de cantar naquele lugar. De graça mesmo, como canja, né? Então não tinha tom definido, não tinha música, era uma coisa meio que aprendendo na lata. Um dia a gente tava lá, tava Paulinho da Viola, Elza Soares já foi lá e pensou. E ele cantar Paulinho da Viola, acabava de cantar, botava o microfone lá e vinha a Dona Maria, que era uma mulher que era diarista e cantava lá, voz muito bonita, e cantava. Tinham algumas figuras marcantes, Melquíades, que cantava sempre, no Senhor, que cantava. E cada um meio que já tinha seu repertório, seu estilo. Era bonito de ver, os caras iam com papel assim no bolso, alguns mais espertos. Anotava o nome da música e os tons para já chegar dando a música o tom para não se perder muito, porque sabia que ali era a região confortável. Claudete brinca comigo que eu sou um cantor que canta em qualquer tom. E eu devo isso a essa experiência das serestas, porque eu, como não anotava os tons, a coisa do papel da minha geração, uma coisa um pouco insignificante para nós dos anos 90, a gente já veio com a coisa da tecla, e eu não tinha celular nessa época, então eu não anotava em nada. Então toda noite eu cantava em tons diferentes. Tinha noites que eram altíssimos os tons, tinha noites que eram muito graves. Eu sinto que isso me ajudou a explorar várias regiões da minha voz. E isso me deu uma base de carreira muito grande e me deu uma responsabilidade muito grande. Porque quando eu comecei a beber, por exemplo, com 18 anos, eu entrei numa loucura. Eu disse: quero viver, eu adoro a boemia à noite, é uma coisa que me fascina. Detesto acordar de cedo, nunca gostei, trabalho até 5 da manhã para acordar de meio-dia todo dia. Eu já trabalhava um pouco com música, já estava com 18 anos, já estava ganhando meu dinheiro com música, então tinha meu direito de ter minhas noites ali, querendo ou não, o público que me assistia acabava sendo do público que me conhecia ali, no Retalhos. E
eu começava a cantar, tal, aquela coisa, aquela bebedeira, aquela coisa toda, e de repente eu disse, opa, peraí, eu não posso fazer isso. E aí eu percebi que era a minha juventude querendo falar mais alto do que minha razão. E aí, de uma forma muito leve, eu continuei indo para esses encontros, bebendo um pouquinho menos, tirando um dia só para beber, outros não. E continuo me divertindo. Hoje em dia eu bebo muito pouco quando saio para lugares assim, porque... Você tem juventude? Está vivendo a sua juventude ou teve que deixar de lado? Minha juventude, eu tenho. Eu vivo com muita gente mais velha, meus programas são muito mais lentos e muito mais... Eu não gosto de lugar balada, ficar em pé, de me expor, eu não gosto de lugar que tem gritalhada, que eu tenho que falar alto. Eu não gosto, é da minha personalidade mesmo, não gosto. Sabe o que é que eu gosto? Eu gosto de ir na casa dos meus amigos, botar um disco de João Gilberto, abrir um vinho e ficar enlouquecido por um disco que eu já ouvi 70 vezes e mais uma vez eu não acredito que esse homem fez isso. Eu vou muito na casa do Vitor Araújo, que é um amigo meu. Vou muito na casa do Vitor Araújo, que é um amigo meu, pianista, grande arranjador, compositor, que mora aqui do lado. Aí eu vou, às vezes ele vem aqui em casa, ele e a Aninha, a namorada dele, que nós somos tipo mãozinhos mesmo, os três. E aí a gente fica ouvindo música até a madrugada, assim, bebendo vinho, tá ouvindo música. E sempre se impressionando muito com as mesmas coisas que a gente já ouviu desde criança, tal, mas redescobrindo, né? Porque a arte tem essa possibilidade, né? Cada vez que a gente vai ver, é como se a gente estivesse mais perto de ver pela primeira vez. O que você mostrou até hoje é muito de música brasileira, é mais isso do que as outras. Sim, a gente ouve muito, eu ouço muito Ella Fitzgerald, por exemplo. Agora estou apaixonado novamente por Porgy Bass, né, do Gershwin, com a Ella e com o Louis Armstrong. E gosto muito da música americana, da canção americana. Eu tenho uma ligação com canção muito grande, mas como a poesia me pega muito, eu não falo inglês, não falo nenhuma outra língua além de português, que não me considero nenhum bom falante da língua. Mostrou escrever até hoje. Eu escrevo agora um pouco nessa... Você vai me dar licença? É um intérprete, essa coisa que é um pouco rara no Brasil, que é o intérprete masculino. É doido isso, né? É doido que seja assim. Esses textos aqui, falando, por exemplo, Ilana e tal. Isso aqui eu escrevi um pouco, mas não de música. É porque eu tenho eu venho de uma linha que eu acredito muito na inspiração e eu acredito muito na ideia, na coisa. Mas eu sou de uma pessoa que acredita muito no estudo, na dedicação e na forma. Nas características formais que levam a canção a ser uma boa canção. Eu acredito que tem coisas que são obras de arte, coisas que não são obras de arte. Eu sou meio duro nesse sentido, que é uma coisa muito polêmica de se dizer. Mas eu vou por essa linha da filosofia estética que acredita nisso, assim. E eu acredito e sei que a composição requer um talento, um dom inato muito grande, muito forte. Que veio com Cartola, que veio com Nelson Cavaquinho, que veio com Candeia, que veio com Senhor, que veio com essas pessoas que não tiveram acesso talvez ao ensino formal, aquela coisa, né? Mas eu acredito que ou vem dessa forma, ou você pode vir com isso, mais aquele ensino, aquele estudo, aquela coisa, estudar, até chegar na forma perfeita, que é o que fazia Tom Jobim. Né? Tom Jobim é o maior compositor brasileiro, junto com Villa-Lobos e Chico Buarque, porque os três vêm dessa mesma coisa, de ter muito dom, muito talento, muita inspiração e serem grandes estudiosos da música. O próprio João Gilberto estuda aquela batida, cada coisa. Eu assisti agora um documentário que fala sobre ele, e rapidamente eles citam, dizendo que ele passava 10 horas trancado no banheiro por causa da acústica, ensaiando uma frase. Você sabe o que é hoje pra gente que não consegue passar 2 horas assistindo um show que acha longo? Passar 10 horas, muito mais louco do que qualquer pessoa que eu conheça pessoalmente. Por isso que ele é João Gilberto. Então eu acredito nessa coisa. Então eu nunca me arrisquei muito a compor. Primeiro porque me falta tempo de me dedicar a isso. Não tenho um talento inato, nunca veio. A Ilana Quiroga é um negócio genial. Eu já vi essa música, Pé na Estrada, eu vi ela compondo na minha frente, ela estava varrendo a casa. De repente vem um mote, papapá, vem a ideia toda e ela conclui. E quando você vai analisar a letra da música, você vê que ela faz relações
simbióticas entre as estrofes, você vai ver os espelhamentos que ela cria muito bem feitos, você vê o início, o meio e o fim, você vê como ela destrincha, você vê a prosódia, como ela coloca de maneira muito correta em relação com a melodia, a célula melódica acompanha toda a célula rítmica da música. Ela é uma pernambucana. Pernambucana, autodidata, conheço. A gente, da família Queiroga. Da família Queiroga, ela é sobrinha do Lula Queiroga, né? Filha do Maestro Yuri, Spock, dela. irmão dela. Filha da Nena Queiroga, que é uma cantora muito conhecida lá em Recife. Filha de a neta de Mavis Gama. Obrigado, Dani. Nossa, a Daniela trouxe uma água. Obrigado. Filha de neta de Mavis Gama, que foi uma cantora da rádio do Nelson Ferreira. Foi uma cantora da orquestra Nelson Ferreira, junto com o Voleide Dantas, que eu tive o prazer de conhecer. Mavis morreu, né? A avó de Lana morreu há um tempo. Mas ela vem de uma família musical e ela é autodidata, assim. Lana é uma das cantoras mais afinadas que eu conheço, assim, da nova geração. Tem uma facilidade a cantar, foi quem me ensinou o que era ser afinado, o que era desafinar. Eu não sabia direito, eu sentia, mas eu não sabia colocar em palavras. Eu disse, olha, ela como é autodidata, ela não conseguiu me explicar formalmente, mas ela foi lá e me mostrou o que era. Nunca me esqueço disso. A gente teve uma história muito bonita juntos, assim. Eu namorei com ela 1 ano e meio. Foi a minha primeira namorada, meu primeiro beijo na boca, meu primeiro tudo na minha vida. E depois eu descobri que não era com mulheres que eu queria viver, que não queria tal. E a gente entendeu isso muito claramente. Tivemos 6 meses ali de muito confronto, porque a gente se amava muito. Você mas não já está definido em relação a isso. Aos 23 anos, nem sempre a gente está. Eu nem sei se me definir. Hoje em dia não tenho tanta... Não olho para mulheres além da beleza como que eu vejo. Eu digo isso, as pessoas riem. Eu olho assim um quadro muito, meu Deus, que mulher linda, e às vezes não passa muito disso, mas se passar também não tem problema. Eu sou uma pessoa muito aberta, tenho problema para odiar as pessoas. Odiar quando eu odeio algumas pessoas. Mas pode citar alguma? Vamos homenageá-la? Vamos homenagear algumas pessoas, algumas delas até já morreram. Dizer que eu já lanço um ponto de fogo lá. Forte. Mas isso aí eu me cobro de puta, odiar, não odiar, vamos pensar direitinho. Mas amar dos sentimentos humanos. Faz parte, inveja, ódio, tudo isso eu sinto. Mas sobre essas sensações. Mas alguém da nova geração para dizer isso, que é a mais cristalina verdade. Porque é verdade. Mas disso aí eu me policio. Disso aí eu tomo cuidado, eu fico vergonha. Morro de vergonha. Quando eu sinto inveja, por exemplo, eu fico envergonhadíssimo, me sinto pequeno, me sinto menor, me sinto... Ô Ayrton, já que fora. você citou sentimentos ruins, eu vou aproveitar, eu não quis iluminar isso no início, na apresentação, você já citou uma vez, eu não citei ainda, mas você foi revelado pelo The Voice Brasil, esse programa da Rede Globo, que é uma franquia. Até perguntei de você gostar mais de música brasileira, porque é um programa americano, né? Eu confesso pra você que eu não assisto, eu não vi a sua edição, não sei nem qual foi, mas eu queria que você contasse um pouco. Por quê? Por que começou por ali e como foi essa experiência? É muito louco, porque com 16 anos, o maior sonho meu era ser famoso, né? Você tinha isso? Claro. Meu Deus, aí eu vou ser famoso, vou chegar em todo teatro, vai estar lotado, eu vou ganhar muito dinheiro, as pessoas vão me amar sempre. Mas peraí, preciso te interromper. Ser famoso porque cantava ou cantar para ser famoso? Ser famoso porque cantava, né? Cantar era uma coisa que nunca teve questão em cantar. Porque é tipo assim, você gosta de se alimentar? Eu não posso não me alimentar. Cantar já tava. Mas, poxa, se eu canto, eu posso ser famoso com isso? Quero ser famoso. Eu tenho uma loucura por ser famoso. Eu achava lindo aquela... E eu gostava dessas grandes divas americanas, Liza Minnelli, via aquela mulher saindo do palco, as pessoas, fotógrafos, eu achava aquilo genial. Então eu me esforçava também para isso. Além do meu estudo, além da minha pesquisa com música popular, eu me esforçava muito de conhecer as pessoas certas, de estar no lugar certo. O velho lobby, apertar a mão das pessoas, engolir sapo, levar para casa. Eu não conseguia fazer isso com maestria, tanto é que eu sou odiado em vários meios. Porque do jeito que eu tô falando com você, eu sou abertamente, eu não consigo ouvir, calar, ser falso de alguma... Ser falso de outros meios, assim, mas não nisso. Mas numa dessas rodas estava um diretor de um programa da Globo. Isso era lá ainda? Lá em Recife. Eu já era conhecido pelos influentes de Recife, e os influentes de Recife carregam consigo um pouco aquela... com 16. Com 16. Aquela aura já um pouco... chamando a atenção. Já. Eu era um pouco conhecido na cidade, porque a Globo de lá já sabia quem eu era.
eu fazia por merecer, né? Eu tinha o talento da voz e me enfiava nos cantos. Eu não era bicho do mato, eu ia, me jogava. E minha tia não me acompanhava nisso, assim. Minha tia tinha a vida dela muito atribulada. Ela cuidava de mim, sabia de tudo e me controlava um pouco nisso. Ela dizia, mãe, você fala demais. Ela falava, você fale menos. Eu brigava, falo demais, falo demais até hoje. Continuo falando muito, tia, desculpe. E olha que eu tô falando menos sobre essas coisas, não se exponha tanto e tal, as pessoas podem, sua personalidade é muito forte, as pessoas podem não aceitar de imediato, você diz coisas muito que as pessoas precisam de um tempo para digerir, você diz de forma muito rápida, não se exponha. Mas minha tia, nesse sentido, na hora que eu ia mesmo, ela não estava lá comigo, então era eu por mim. Numa dessas rodas, eu notei que eu sempre tive muito talento para imitar vozes muito facilmente. Porque como eu ouvi muitos cantores, Calbi Peixoto, pode fazer Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. E eu imitava Calbi com 80 anos, né? Essa voz mais grave, mais encorpada dele. Eu imitava Caetano, porque o povo começou a dizer que minha voz parecia. Eu disse, puta, parece, então peraí, deixa eu imitar. Eu imitava. Pode fazer. Então sou a chuva que lança areia no Saara sob os automóveis de Roma. Imita mulheres também ou só mulheres? Imitava Alcione, era uma pá de gente. Mas isso chamava atenção e eu notei que isso me abria a porta para prestarem atenção no que eu vinha cantando depois, porque minha voz, como é muito suave, muito baixinha, no meio de 100 pessoas conversando, então às vezes você não aparece. Então eu chamava a atenção por isso, depois fazia o que eu queria fazer. Descobri que essa era a forma. E numa dessas reuniões, tava um cara que trabalhava no encontro com Fátima Bernardes. Eu meio que já conhecia quem ele era, mas fiz todo aquele movimento de não lhe conheço, para não parecer. Eu fiz da forma muito correta para poder participar do programa, né? Só que eu já estava naquele espírito. Vamos ser famosos, E aí rolou o convite. Só que aí o convite veio de uma forma que eu não queria que fosse. Ele queria que eu fosse lá só para imitar o Calbi Peixoto. E aí eu disse que não iria. Aí ele disse, olha, eu vou ligar daqui a 40 minutos, você pensa direitinho, eu vou ligar. Eu disse, tá bom. Mas já eu desci, tava no meu quarto, desci pra falar com a minha tia. Ela me chamar pra imitar, não vou. A minha tia disse, o quê? Você vai agora. Se ele vai ligar, você vai aceitar. Mas ele disse, você vai. Aí eu ouvindo minha tia, claro que se eu dissesse não quero e não me sinto confortável, ela diria, então tudo bem, mas você vai estar perdendo a oportunidade. Mas eu senti que ela viu uma coisa que eu não estava vendo. Eu disse, então tá bom, eu vou. Fui pro programa. No outro dia eu já estava no encontro com Fátima. E aí foi um boom em Recife, as pessoas começaram a me ver imitando Calbi. E a Fátima me conheceu, foi lá no camarim, disse que eu tinha ouvido meus vídeos. Disse, você não teve a oportunidade de cantar? Nada, nem fui entrevistado muito longamente, como aconteceu das outras vezes que eu fui no encontro. Mas uma pessoa estava assistindo esse programa, que era a Meire, que era uma menina que trabalhava na comissão de busca de talentos da Globo para o The Voice. Há 2 meios de entrar lá, ou você se inscreve, manda um vídeo, coisa que você não fez. Não fiz. Ou você é selecionado e depois passa por testes como qualquer um outro, não existe privilégio nisso. Né? São talentos que eles acham que é bom para o programa e eles querem ter. E se você passar nos testes, você participa. E aí eu recebi um convite, não topei, porque eu não conhecia o programa. No 2º ano eu passei a conhecer e não gostei muito do que vi, porque achei que o programa era muito americanizado, não tinha nada a ver comigo. Todo mundo aqui que cantar em inglês. Eu acho. É que nem americano quando vem querendo cantar Garota de Ipanema. Gente, o disco da Sarah Vaughan cantando em português eu acho ruim. E a Sarah Vaughan não sabe cantar música brasileira porque é difícil. A divisão da gente do Brasil, quando o samba é um negócio que é que nem ninguém toca frevo melhor do que recifense. Ninguém. É indiscutível. Ninguém faz samba melhor do que o carioca. É indiscutível, sabe? O tipo de samba do carioca, se tem uma vertente do samba em São Paulo, que eu nem sou muito fã, mas que é muito bonito também, a Dona Irã tá aí pra provar isso, mas ninguém faz samba melhor do que essa galera, sabe? Então, assim, existe, isso é natural. E quando eu vejo brasileiro querendo imitar a Mariah Carey canta 20 notas em 5 segundos. A gente não consegue fazer isso, porque a gente não tem essa coisa gospel da igreja de estar
toda hora com maestros e fazendo, e ensaiando com esse tipo de canto, o belt, um drive que se usa na voz, são outros recursos. E a TV daqui está implantando na nossa criançada, E aí né? acaba sendo Não um só a recurso Globo, medíocre, mas é que nem o funk que o pessoal fala mal. Eu entendo as pessoas meterem um pau no funk, porque as pessoas não têm acesso ao verdadeiro funk. Esse funk enlatado, pasteurizado que a Som Livre vende, que a Universal bota aí, é um negócio chato, é careta, é brega, é ultrapassado, é antigo, sabe? Há coisa nova e coisa linda acontecendo no funk. Agora, mas não tá na Som Livre, não tá abrindo a novela da Globo, porque é proibidão, é anárquico. E o funk tem que ser anárquico. Não sou eu que digo que o funk tem que ser anárquico, são eles que dizem, porque eu não tô aqui para dizer o que o funk tem que ser, porque eu não pertenço a essa linha. Mas o hip hop, o rap, tudo que passa fora dessa grande máquina que acaba por construindo e destruindo coisas belas, como diria Caetano Veloso, né? Essa força da grana que ergue e destrói coisas belas, tudo que está fora dessa máquina tem muito mais vida. É porque é difícil controlar o que está fora da máquina. Então a máquina não quer. A gente vende um método de ensino industrial. A gente vende uma coisa que é para ler bula, para ler cartilha de como se opera a máquina e só. Não precisa pensar. A gente tem um CPF. Qual é o seu? Só puxando você de volta, que eu vi que você... eu vou se deixar. É porque a máquina, então, num primeiro momento, você não quis ela, você não quis entrar no negócio. Recusei 3 vezes essa máquina. E na quarta vez, minha tia... Botou... Na quarta não, na terceira vez. Porque teve o primeiro programa, não fui o segundo. O terceiro programa não fui convidado. Para o quarto programa fui convidado mais uma vez. Eu disse, me liguem amanhã. Aí falei com a minha tia disse, você vai, porque já ligaram diversas vezes. Diga o que é que você vai levar e o que é que você vai somar lá. Aí eu falei o seguinte, eu disse, olha, eu vou para cantar música popular brasileira, vocês não vão dizer o que eu vou cantar e eu vou fazer o que eu quiser. Se for assim, eu topo. Aí disseram, não, mas com todo artista é assim, as pessoas vão lá cantar essas coisas porque elas querem. E a gente não tem gente como você porque não tem. Você acreditou? Pior que é. Eu participei até o fim daquele negócio. Tem umas horas que é umas músicas... Claro, que tem uma sugestão, que o produtor vai lá, os produtores também. Gente, tem que entender que a televisão é feita de pessoas. As pessoas devem entender absurdas. O cara às vezes olha assim, olha pra menina, puxa, você me lembra Madonna. Canta aquela música da Madonna, aí o cara fica com medo. Será que são uma dica? Será que são estratégia? O cara canta, se lasca, vai lá, sai do programa e... não me mandaram cantar. Não mandou, bicho. O cara sugeriu, foi assim comigo. Às vezes eles são mais enfáticos. Aí eu também sou mais enfático. Puta, eu tenho voz, eu tenho língua pra falar, eu falo. Quando o meu calo aperta, tá doendo. Não, aqui não. E você comigo foi assim. Me falaram, você parece muito Cazuza, canta Cor de Nome Beija-Flor. Eu disse, não vou cantar. Porque você não vai cantar? Eu disse, porque eu não gosto dessa música. Não acho que eu vou acrescentar em nada interpretando isso. O Cazuza já cantou do jeito dele, já tem uma... Não vou. Aí disse, o que é que você quer cantar? Eu me senti tão vilipendiado que aí eu joguei uma coisa assim. De primeiro momento foi. Que aí eu disse, eu quero cantar a Valsa Brasileira. Do Lucas. Vivia te buscar porque pensando que corria com... Não queriam deixar. Nunca queria, aí foi o que eles falaram. Aí o Marcelo Susequinde me pegou pelo braço e disse, olha, tá todo mundo encantado com a sua voz. E a gente acredita no seu talento. Agora deixa eu dizer, você tá entrando num programa muito popular e já tem um jeito, esse programa já acontece há algum tempo. Você pode mudar isso. Mas no primeiro momento, abra uma brecha pra gente. Quando você entrar, ninguém lhe tira, só o público. Eu disse, tá bom, então eu vou cantar Força Estranha. Que eu pensei, Força Estranha foi gravado por Ana Carolina, por Roberto Carlos, uma música que todo mundo conhece, tem aquela subida, por isso uma força. Já imaginei que eles iam fazer um arranjo super comercial nesse sentido, que me colocaria dentro do programa, foi o que aconteceu. Você entrou com Força Estranha, então. Entrei com Força Estranha e a partir dali fui cantando coisas. Possivelmente, estou supondo, mas sendo comparado a Caetano ou a Roberto. Sim. E me aproveitando desse link que as pessoas fazem naturalmente comigo com o Caetano, que até eu às vezes acho parecido. E é engraçado que Caetano eu fui começar a ouvir. Eu às vezes tem uma coisa que quando eu vou para um vibrato mais agudo, eu disse, nossa, realmente lembra. Mas é muito, é um ouvido muito mais preguiçoso quando ouve assim rapidamente, Caetano Veloso. A gente tá acostumado a taxar coisas. Seria bem menos interessante se fosse se você fosse mais um Caetano. Pois é, porque é uma coisa que já tá, né?
Mas me aproveitando disso e a coisa de ser muito jovem, com a música que as pessoas acham que é velha, tal, me aproveita, eu não sou bobo. E fui ali, como se diz em Recife, comendo pelas beiradas. E aí você foi ser apadrinhado por quem? Lulu Santos. Sim. Com muitas restrições. Sim. Com muitas restrições. Como assim? No programa ele me disse. Ele disse, sinto que virei pra restrições você dele, por não impulso. sua. Ele foi muito bom. E foi muito bom pra mim. Porque a gente criou um embate de imediato. A gente brigou nos ensaios. Ele é insuportável, desculpa, Lulu. Ele é, mas é um cara. Mas ele fez uma coisa. Eu gosto de gente suportável. Ah, pode ser. Os bonzinhos demais sempre são bonzinhos, são muito educados, mas nunca me ajudam em nada. É impressionante. O Lulu no final do programa. Do Michel Teló, ou do Daniel. O Michel Teló pegava vinho comigo, um doce, aquela coisa, então não virou cadeira pra mim, nunca fez, nunca nada. O Lulu Santos, eu acabei o programa, até hoje ele me cita em entrevistas. Mas então, peraí, você foi com ele do início ao fim, porque fim. muda, não tem gente que muda. Você pode mudar se você não atingiu o voto do público, aí algum técnico pode lhe roubar, eu quero mesmo assim. Não aconteceu, porque eu sempre passei com... Eu tive recorde em quase todas as votações. E você ficou em que lugar? Segundo lugar. Segundo, no programa. quem ganhou? Renato Viana. Era um menino que Meu cantava Deus, não sei rock quem é. sertanejo. Tá. Mas era um fenômeno, vocalmente o menino era um dos brasileiros que cantava como se fosse um americano muito bom cantor cantando. Era realmente Aquilo que impressionante. The Voice procura, né? Era a cara do The Voice e um bonitinho, hétero. Teve um voto aí que eu não concordo, que eu já sei, ele não expôs, mas eu sei. Julgo ele sim por isso. Ele sabe disso, na brincadeira, na piada eu falei isso pra ele e ele leva numa boa. Não sei se eu entendi. Um voto de um dos jurados. Não. Voto, ele tem umas... Ele não expôs isso, eu não posso expor, mas ele tem umas ideias pro Brasil meio loucas. Tá. O candidato dele apresenta as pois ideias. Aquele Então tal assim, de ele era a Parizado. cara do Brasil. Ele era a cara do Brasil. Então o Brasil votou nele, disseram assim, me paravam em Recife, roubaram, aquele menino ganhou, não era pra você ter ganho. Eu disse, não, se eu tivesse ganho alguma coisa, aí eu teria dito, a Globo roubou. Você sabia disso o tempo todo? Sabia Você não que ele ia ganhar, sabia. Graças a Deus eu você não ia sabia, ganhar. porque eu não entrava nervoso. Como eu não ia ganhar, eu entrava pra me divertir. Mas, por exemplo, o único que eu acompanhei foi o primeiro que a Ellen Oléria ganhou e eu achei espetacular ela ter ganhado. Ela era uma figura que não correspondia exatamente a nenhum dos rótulos que Taxavam lá. a Globo, que a gente vê que a Globo quer. Sim. Não sei. Comigo queriam me... Lulu Santos mesmo. Me mandaram figurino, era assim, me mandavam cartilha do figurino até a página 2. Quando eu disse, para com essa palhaçada de me mandar cartilha que eu vou vestir a roupa que eu quiser. Eu já tinha meu figurinista, eu digo, vou trazer de casa. Aí me teve uma vez que fizeram uma capa, assim, uma bota de Pequeno Príncipe. Me vestiram de Pequeno Príncipe. Disse, gente, eu não vou me vestir assim. Aí foi uma confusão. É porque isso, porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. E aí eu comecei, e queriam eu com cores claras, pra ficar com carinha de bebê e tal, e eu sempre preto, sempre com roupa terno, preto, muito duro assim, muito... E aí chegou na final do programa, eles montaram um figurino lindo pra mim, preto, eu disse, não, eu quero fazer a final todo de branco. Porra, você passou o programa todo de preto? Por que agora você quer de branco? Eu disse, porque agora eu quero de branco. Mas eu acho importante você mostrar para as pessoas que elas não podem fazer com você o que elas acham que elas devem fazer com você. Isso em todas as relações da nossa vida. Eu moro sozinho por saber disso. Eu já dividi apartamento com medo de ficar sozinho, de chegar aqui em São Paulo e ficar carente. Quando eu vi que tinha hora que eu queria matar a pessoa que eu estava morando, porque... Aí eu disse, peraí. Risco de matar mesmo. Eu disse, eu tenho que me mudar. Eu tenho que respeitar a pessoa é assim, eu não sou. Tenho que morar só. A gente não pode impor às pessoas nada. As pessoas têm que ser livres para fazerem o que elas quiserem fazer. E eu tenho isso na minha vida, puxa. Então, no meu trabalho não seria diferente. Além do mais, que o meu trabalho é a coisa em que eu tenho que estar mais aberto e verdadeiro possível, porque é uma coisa que o público facilmente nota. Como fica a relação da Globo com o cara que ficou em segundo? Já termina ali? Comigo... É uma separação amigável? Depende se o cara que ficou em segundo é esperto ou não. Eu me considero bem esperto. Não sei se sou inteligente, mas esperto eu sou bastante. Porque eu tenho bons contatos, eu tenho bons amigos, as pessoas gostam de mim, as pessoas gostam da forma direta com que eu falo. Eu não faço muito... Por exemplo, hoje é uma coisa que eu aboli, só voltando àquela coisa dos 16 anos da fama. Quando eu fui famoso,
e eu não podia andar no Brasil por causa de assédio, que teve esse momento. Puxa, eu era um cara que no domingo eu estava no Fantástico, na segunda de manhã eu estava tomando café com a Ana Maria Braga, na terça eu estava novamente no encontro com Fátima pela 10.000 vezes. Chato que você tinha Pois é, aí saía, ia cantar com Cláudia Leite em Recife, porque ela ficou apaixonada por mim, me ligava para cantar. Arlindo Cruz foi fazer um show com Maria Bethânia no meio do show, para 15 mil pessoas, me pediu pro público me aplaudir de pé porque eu estava no público. Aquela loucura toda. Aí eu vi que não era aquilo. De verdade. Quando eu olhei... Você não quer mais aquilo? Sabe aquela música, eu estou no topo do mundo, quando eu subi ali, e ó que nem fui Anitta, nem fui Pablo Vittar, nem foi essa coisa gigantesca que essas pessoas são. Muito louco. Mas eu olhei, aí eu vi que eu comecei a ficar triste, e o que é que eu tinha do meu lado era a música. Aí era o estudo, aí eu descobri que a leitura era o que estava me dando alento. A audição dos meus discos, das coisas que eu gostava de ouvir, é o que estava me satisfazendo. Só para entender, se a gente sair na rua aqui agora, você vai ser reconhecido ou não? Aqui em São Paulo? Não. Acho muito difícil. Na Passou. rua, não. Se você chegar na padaria, a pessoa tiver um tempo mais para olhar para minha cara, Ah, tá. Em Recife é imediato. Em Recife eu chego no aeroporto. Porque é curioso, né? Os reality shows, esse revela grandes talentos de verdade, mas assim, é uma relação que se esgota nela mais. Acaba o programa, todo mundo esquece quem eram os Big Brothers. Acontece que não acontece mais o que cantores. acontecia no Festival da Record, né? Você hoje tem um Instagram que lhe bombeia de informações o tempo todo. A televisão é uma esquizofrenia ambulante. As pessoas gritam na televisão. Quem me alertou para isso foi o Bibi Ferreira. Você nota como as pessoas gritam na TV? Sem parar. Gritalhada, é muita informação na cabeça, ninguém consegue assimilar mais nada. A gente está tendo o pior déficit de atenção da história da humanidade. As pessoas, saiu uma entrevista na Super Interessante, uma reportagem falando que as pessoas estão ficando mais burras. Não sei a que ponto isso realmente pode ser comprovado, mas um sentimento que eu tenho empiricamente, uma coisa que eu tô vendo é que realmente estão ficando, as pessoas não conseguem mais se ater. Se um João Gilberto aparecesse hoje, ele seria execrado, porque para você entender João Gilberto, é como você saber a diferença de um bom restaurante para uma comida ruim. As pessoas como comem todo dia, as pessoas acham que entendem de comida e não entendem. Eu às vezes como algumas coisas que me agridem, de tão ruins que são. E as pessoas comem e dizem, tá muito bom, né? Batata frita, oleosa, comida de fast food ruim. As pessoas não desenvolvem a sutileza porque não tem tempo de perceber. Não tem tempo de fazer esse mergulho no nada, de parar. Música é igual. Tudo é igual. Relações humanas. Tem gente que vive em casamentos desastrosos e não percebem, porque não pararam para colocar na balança. E quando percebem, a merda já virou boné. Sabe assim, a coisa já se degringolou para uma coisa terrível. Então a gente tem uma geração que não se atém a nada. Essa coisa do The Voice fortemente no Brasil todo foi 1 ano. Depois é sempre muito esporádico. Todo dia quando eu saio na rua, que eu vou elevador, que a pessoa tem tempo de parar e olhar na minha cara, a pessoa acha que me conhece, não de TV, acha que me conhece. Pessoalmente que me viu em alguma festa. Aí eu fico calado, eu disse, pode ser. Eu sei de onde a pessoa me conhece. Cheguei em Paris, uma pessoa veio me parar, posso tirar uma foto com você em Paris? Brasileiro. Cheguei em Buenos Aires, fui fazer uma excursão pro Delta do Tigre, bem turista. Aí na van a mulher falou, indo, né, com vários turistas. Temos um grande cantante do Brasil, do concurso musical La Voz. Morri de rir, as pessoas me aplaudiram, me pediram pra eu cantar, eu cantei na van. Uma palhaçada. Então rola essas coisas que hoje mas aí hoje é gostoso, porque como é pontual, em Recife não é pontual. Em Recife chega a ser um pouco chato. Você não ia gostar, não aguento e não gosto, não quero. E hoje eu sei que eu não quero. Eu me inveja, por exemplo, Céu, por exemplo, então uma inveja da Céu, não inveja destrutiva, uma inveja de dizer assim, que coisa maravilhosa a pessoa poder transitar, ter seu público, lançar seu disco, pagar suas contas e andar na rua. Isso é lindo, isso eu acho que muita gente hoje da minha geração vem tendo esse pensamento. A gente que vem de uma outra coisa, a gente já aprendeu a desglamorizar a coisa da TV, a coisa da fama. Claro que ser famoso, a gente ganha muito mais dinheiro quando a gente é famoso, a gente lota muito mais fácil quando você é famoso. Mas dá pra dizer então que da tua adolescência pro The Voice, aquele sonho acabou? Acabou. Ou pode voltar? Acabou e foi maneira? lindo como acabou. Mas foi lindo, eu adoro, eu tenho uma concepção um pouco niilista também das coisas que precisa destruir para criar. E foi lindo como acabou. Quando cheguei na última semana do The Voice, que eu tava na semifinal, na penúltima semana,
eu tava pedindo, ninguém sabe disso, mas eu pedi a Deus, eu disse, meu Deus, agnóstico, meu Deus, por favor, fazer com que eu não passe, que eu não aguento mais Teu Deus, esse se você é programa. agnóstico, é você mesmo. É. Você deu alguma sabotada pra ficar Não, eu seguro. falei, se você entrevistar qualquer pessoa da equipe do The Voice, elas podem falar de mim. Que eu me despedia todo o programa. Eu disse, gente, ó, eu entrava sem vontade de fazer. Na hora de cantar vinha, né? Porque é natural. Mas era um cansaço, porque era tudo. A gente chegava de manhã no estúdio, eu tinha que sair, aí saía pra fazer show, pegava outra, fazia show em outra cidade, pegava um avião, voltava. Teve um dia que eu fiz um show, saí do aeroporto com a roupa do show, fiz o show, voltei pro aeroporto pra gravar o Fantástico de manhã. Ninguém merece. É terrível, eu não sei viver Trabalho assim, sem eu sou escravo. canceriano, eu preciso estar em casa, eu preciso estar sozinho, eu preciso estar quieto, eu preciso não fazer nada. Eu às vezes boto um disco e fico parado ouvindo o disco. Aí eu ouço o disco mais 5 vezes em casa, quando desligo o disco vou comer e faço comida calmamente. Vamos dar o pulo do The Voice pro primeiro disco. Sim. Quanto tempo demorou e qual foi esse processo? Também foi uma coisa que a Roda queria me destruir. Recebi convite de uma gravadora grande. Mas não vou falar para não ficar, já meti o pau aí na Sony, na Universal. Só falta a Sony. Só falta meter o pau na Sony. Mas recebi um convite de uma galera dizendo, ó, já temos arranjo, já temos as músicas, já temos a Tinha compositor, tudo. já temos... Só Você vai... faltava vestir Eu disse, a- não, mas peraí, vocês vão fazer assim, fulano de tal, projeto especial na voz aí do Monta Arroz, se for isso, vocês me derem dinheiro, eu vou. Tenho que ganhar algum, né, meu bem? Mas se for disco meu, não, um disco seu primeiro disco. Não vou passar pelo que Elis Regina passou. Você E olha chegou a que ver o Elis eles Regina... queriam? Cheguei, vi a proposta era terrível. Tenebroso, brega, cafona, como É. tudo que fazem. É. Como a maior parte do que tá Repertório, aí. cafona. Quer dizer, não Que sei, mau cafona gosto, a que gente mau gosto. põe preconceito Algumas nessa grandes palavra. músicas, mas que de forma que eu sei que seriam cafona mesmo. Eu cantei Carinhoso no The Voice, por exemplo, porque eu acho que imerso naquela realidade era necessário e urgente que eu cantasse Carinhoso. Era uma música super popular, então não saía do programa, mas era como se dissesse, só vocês lembram disso? E quem tá pedindo pra vocês lembrarem não é um velho de 80 anos que tá aqui saudosista. Eu não posso ser saudosista, porque eu não tenho idade pra ser saudosista. Eu tô tendo uma visão de quem tá vendo todas as épocas em uma só. E eu tô dizendo pra vocês, olha isso aqui, que vocês não falam, e vocês, além de não falar, vocês acham que é menor. Sabe? E isso aqui é a fase grande de um Brasil enorme, que eu vejo e que vocês estão vendo. E isso despertou nas pessoas uma coisa sentimental, uma lembrança de quando eram novos. Muita Foi gente bem. me para até hoje na rua. Era a música que meu pai cantava pra mim me botar pra dormir. Uma música de 100 anos. O pai dessa pessoa já conheceu ela muito depois Imagina, dela. nossos avós conhecem Calil, nossos bisavós chegaram a conhecer. É uma coisa meio ancestral. Hoje se fala tanto em ancestralidade, se fala tanto, graças a Deus, se fala tanto em raízes. Cadê? Essas são nossas raízes, essa é nossa ancestralidade, nossa língua é nosso patrimônio, é nossa mãe, nossa divisão brasileira é a nossa maior riqueza, nosso ouro, né? De volta ao primeiro Então, disco. Quando eu percebi tudo isso, eu vi que eu teria que fazer um primeiro disco de acordo com o que eu achava necessário naquele momento, imerso naquele lugar. E não era regravar Carinhoso, não era fazer nada daquilo que queriam me propor a fazer. E com arranjos terríveis, que já mandaram alguma coisa para eu ouvir mais ou menos como seria, não topei. E passei o que? 1 ano e meio? Eu fui lançar esse disco em 2017, vamos fazer as contas. The Voice foi 2015. Não existe um contrato que você vai gravar apoiado por eles depois. Não, a não ser que eu ganhasse. Como graças a Quem Deus eu não ganha- ganhei, quem ganha então eu faz. não fiquei amarrado. com Se você isso. ganhasse, você seria obrigado a fazer. Seria obrigado. Seria obrigado. E Seria um disco parecido com esse que a seria gravadora... tenebroso. Seria tenebroso. Mas eu tenho muita sorte na minha vida, graças a Deus. Alguma coisa, as energias do mundo, do universo conspiram a meu favor. Eu tento pensar assim, porque dá certo. Em contrapartida, você fez um disco, eu não sei, me parece um pouco hermético, assim, não é um disco fácil. Não É um disco anti-The Voice. Foi uma negação. Foi uma negação porque eu comecei a notar que a imprensa estava me tratando como um bobinho, um menininho que estava deslumbrado pela fama e... Que aninho tá com cara? Vamos ver até onde ele vai. E começou a me irritar.
começou a me irritar. Eu comecei a ter uma relação até mesmo com a imprensa, até de distância, assim, de não dar determinadas entrevistas, não falar com determinadas pessoas, porque me subestimavam muito e eu estava me subestimando. Porque muita gente me parava na rua para dizer assim, The Voice, tudo bem. Isso me fazia mal, porque eu dizia, bom, a pessoa está tirando foto comigo porque me viu, porque eu sou famoso, não porque me ouve. E eu não queria mais. Aí eu descobri que eu não queria ser famoso, eu queria ser ouvido. Não é ser famoso para ser, sabe? Eu quero ser ouvido. Quando eu notei isso, eu disse, pô, eu tenho que fazer um disco que vá incomode. Eu não quero que seja uma coisa. Então não tinha meu nome na capa, não tinha o nome das músicas no disco, a capa não tinha minha foto do meu rosto, era um olho, era o meu olho, que significava o olhar do intérprete acerca das canções. Inclusive o Luan que tirou essas fotos, do primeiro disco e do segundo também. Tá nos filmando. Então a gente teve uma construção à parte. Eu esqueci tudo e disse, vamos lá, o que é que eu quero fazer? Liguei pro Arthur Verocai, tô pensando em gravar Outro Lado do Zeca Pagodinho. Eu encaro isso como uma coisa bem passional, dramática. Eu quero um arranjo de cordas assim, fiz um meio com um arranjo de base junto com o pianista, mandei pra ele. Aí eu vi Portão de Lula Queiroga, que ficou parecendo as coisas que eu ouvi de João Gilberto, tipo... Sabe aquelas coisinhas de João Gilberto? Que é um motezinho pequenininho que ele repete aquilo várias vezes. O Portão tinha isso, uma musiquinha desse tamanho. Até quando eu liguei pro Lula, o Lula disse, então deixa eu fazer um B. Eu disse, não faça B não. Deixa eu gravar desse tamanho. Porque isso era uma chamada de propaganda de televisão, alguma coisa do tipo assim. E fui montando esse disco assim, bem alheio. E eu me lembro que quando a gente acabou a gravação, meu produtor olhou pra mim e disse, você sabe que seu caminho, você definiu que seu caminho agora, seu trajeto é Nana Caymmi, né? Poderá ter prestígio, mas vai ser sofrimento atrás de fama, porque Nana Caymmi nunca foi uma grande vendedora de disco. Você concordou? Concordei, eu achei maravilhoso. Saiu agora uma crítica falando dessa capa desse meu novo disco, dizendo que a capa é suicida. Eu achei incrível. É o Monolito do 2001? Não, na verdade é um mergulho no nada. Então pulamos já para o segundo, correndo, porque esse nome é um nome também... Esse nome foi bem forte. Na verdade, quem escolheu esse nome foi o Thiago. Ele me sugeriu esse nome, eu achei genial. Primeiro, ironicamente falando, porque esse disco é muito mais de pesquisa. O Thiago produziu esse disco. Meu produtor não está saindo musical pela gravadora dele. Não, mas sai pela Quarup, né? Sim. Ele também é diretor artístico da Quarup, que é uma gravadora. Eu depois quero falar da Quarup, porque em contraponto a toda essa loucura de gravadora, e não é porque eu tô nela que tô babando. Eu tô babando porque estou nela porque já babava por ela, sabe? Mas o Thiago me disse, um mergulho no nada. Tem uma certa ironia, porque é um disco de pesquisa de canção. Nesse disco eu vou muito mais do que o primeiro em desvendar coisas, assim, de canto clássicos, que é uma coisa que no primeiro não teve. Eu queria dizer e perguntar isso, que eles têm alguma semelhança, os dois discos, mas tem uma diferença forte também. Sim. É isso, talvez? Você atacou os temas mais... Me perguntaram assim, qual é a diferença desse disco pro outro? Eu nem vejo, eu vejo tudo como uma continuidade. Primeiro, porque quanto intérprete, a minha principal matéria-prima é a interpretação. Quem tem um ouvido atento sabe que do primeiro para o segundo disco houve um salto na técnica interpretativa, na própria técnica formal do canto, na própria forma como eu coloco hoje as palavras, o registro que acho de voz. Se você ouvir os dois discos um atrás do outro, você nota que tem outro cantor que nasceu. Isso já bastava um novo disco. A exposição que eu tenho ao me remeter para um voz e violão gravado ao vivo em uma única apresentação é gigantesca. Por que essa opção? Pra mim, primeiro porque era o que estava na mão na hora. A gente tinha... Era mais simples de fazer de mais cara. Barato também. Muito mais barato. Tem esse fator. Mas o medo de fazer é o seguinte, e se não ficar bonito, se eu desafinar em todas as músicas, se eu contar... Acontece isso, né? Mas, muita gente, hoje em dia, as pessoas têm um Pro Tools como aliados, como amigos e parceiros. Só que o Thiago estava acostumado, o Thiago me conhece bem. E como ele participou da primeira gravação, do primeiro disco, ele via que muitas das fases eu gravava de primeira. Ele disse, você grava de primeira, por que você não cantou? Elisete Cardoso gravou um disco ao vivo, voz e violão, Ney Matogrosso, Nelson Gonçalves, os grandes cantores do Brasil gravaram e se expuseram. Porque o disco de voz e violão ao vivo é a mesma coisa do disco de orquestra ao vivo. A dificuldade é igual, porque é muito complexo, né? No caso da orquestra, você ensaiar todas as marcações e você conseguir prevalecer
ali pau a pau com a orquestra, e no voz e violão é você transformar silêncio em som. É um pouco da Gal Fatal também, sobre isso. É, isso. E eu me inspirei muito e eu ouvia muito nessa época o Saudade do Brasil, da Elis, né? Que também, o título também é irônico, né? Quando eu faço um disco de canção falando do mergulho no nada, onde o nada é a canção, como quem diz assim, olha, né? E o Saudade do Brasil, quando se mora no Brasil, né? Eles carregam, então foi muito inspirado no disco da Elis. Esse momento atual era bom para esse título, né? Era Saudade do Brasil. Saudade do Brasil. Que saudade do Brasil. Que saudade do Brasil. E esse disco eu ouvi esse disco. Quando eu ouvi esse disco eu chorei, sabia? Nunca aconteceu isso com o trabalho. Eu sempre acho uma merda as coisas que eu faço. Eu acabo e digo assim, isso é muito ruim. Eu disse, não sei como eu tenho coragem de lançar isso. E aí as pessoas falam bem, assim, que eu fico meio estranhando. Dá gente no teatro, as pessoas aplaudem, eu digo, bom, foi, mas eu posso fazer melhor. Não é uma coisa que me desanima, me estimula, não, eu quero fazer melhor. Esse disco, como é um retrato muito... não tem filtro, não tem nada, não tem Photoshop pra ajeitar. Aí eu me vi, quando fui ouvindo a sequência das músicas, eu olhei pra uma coisa tão grande assim, de um negócio tão bonito mesmo, de uma coisa que eu acreditava quando eu era criança. Eu acreditava assim que a gente não ia ter a truculência, jamais ia ser o método como as pessoas iam escolher de falar, de se expressar. Eu achava que a sutileza seria a arte que as pessoas... Porque era como eu via, eu ouvia Dalva de Oliveira com 6 anos de idade, me emocionava, achava que lindo. Quando eu ouvi a primeira vez aquela música do Davi Nasser, as selvas trouxeram nas noites seus ritmos bárbaros, os negros trouxeram de longe reservas de pranto, os brancos falavam de amor nas suas canções, e dessa mistura de vozes nasceu o teu canto, Brasil. Isso é gigantesco, é um Brasil lindo, é um patrimônio muito rico que se tem. De repente a gente se vê perseguido, né? A gente amar vê o Brasil, nesse momento é amar o nada? É Amar possível conseguir permanecer amando? Loucamente, amor é um negócio, eu sou totalmente contra qualquer tipo de amor. Eu acho amor um negócio absurdo, inconsequente, descarado, não é prático, não é inteligível amar, mas é impossível não amar. A gente ama apesar das coisas, a gente não ama por causa das coisas, eu amo esse país, eu amo. Quando eu leio os textos, agora mesmo eu estou lendo O Rio, João Cabral de Melo Neto, né, que é aquela trilogia que ele faz do Cão Sem Plumas, O Rio e o Marquito Severino. Quando eu olho, tem uma hora que ele fala de Recife, é o Rio falando do sertanejo, falando de Recife, falando da capital. Que coisa linda, que negócio lindo, que coisa gigantesca. Quando eu ouço o disco de Clementina de Jesus, eu ouço aquela mulher cantando, aquela voz. Tudo bem, remete à África, tudo, mas é brasileira, é a expressão mais típica do povo, a mulher que veio do povo, a mulher que veio do nada, sabe? As histórias que eu ouço de Tia Ciata, a transformação que esse mundo, ao contrário do que Brodel, da Quarta Escola de Análise Francesa, fala, né, desse tempo longo, tem um amigo meu que fala no tempo hipercurto. Esse mundo de um tempo hipercurto que o samba criou dentro de 100 anos. A gente parece que o samba é uma coisa que vem de séculos. Não, o samba tem 100 anos ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tá aqui agora, sabe? Donga, João da Baiana, Pixinguinha. Esse disco foi me remetendo a isso, assim, ao próprio violão de 7 cordas, né? Criado pelo Dino 7 cordas, um violonista pouco conhecido, assim, pelo público e tal. E o cara que inventou essa 7ª corda que dá esse grave, que me remete a essa terra, que me remete a essa dureza que a gente tem, essa nota grave que é a terra, não é uma nota, mais uma nota aguda, não, é uma nota grave mesmo. É duro, ser brasileiro é duro, não é fácil. Deixa eu te perguntar, eu gosto bastante do repertório e ao mesmo tempo eu não consigo muito encontrar uma unidade nele que não seja o fato de você interpretar bem todas as canções que você escolhe, mas por que são essas
Como você É uma escolheu? coisa que eu tento sempre fazer, eu tento ir de encontro sempre aos formatos que existem. O primeiro formato é essa coisa contar uma história através de um percurso meio lógico das canções, né? Eu sempre tento englobar nas coisas, eu tento englobar sempre a interpretação como um fio condutor, sempre. Então, nesse disco, muito mais do que o primeiro, eu acho que eu exploro muito mais isso. Então, a interpretação sempre meio complementar entre uma música e outra. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho muito com dinâmica, com ritmo, que é uma coisa que tem me interessado cada vez mais. Isso através também da minha descoberta desse funk moderníssimo que está sendo feito principalmente em Belo Horizonte, do MC Rick, que eu tenho citado sempre. Da ideia dessa canção, desse Brasil, porque a canção, quanto forma a canção, é uma coisa que realmente está acabando. Nós temos novos compositores, nós temos Zé Manuel, a Ilana cantando, e alguns compositores que eu gravo, por exemplo, Jabitacá não é propriamente uma canção. Eu, através da interpretação, transformo, ressignifico aquilo e coloco ela dou características formais que englobam ela naquele universo da canção. Mas é uma coisa que tem nos meus trabalhos, porque tem na minha vida, eu sou um artista sujo, eu não sou uma pessoa eu não tenho uma clareza. A gente tá conversando aqui, eu acho que você percebe isso, eu venho aqui, de repente eu passo pra lá, porque tudo me interessa e tudo me coloca assim, de forma a querer falar de alguma coisa. Isso da canção que você acabou de falar, é como se você, embora muito jovem, tivesse saudade da canção que está acabando. E aí você coloca várias no disco. Tem. Marilua e Só Doce trabalho de com Coco. canção, e tento englobar tudo nesse universo. Tento englobar tudo nesse universo, porque é um universo onde eu existo. Assim, adoro ouvir outras coisas, amo ouvir outras coisas. Eu me lembro quando Karina Nabu surgiu, o choque que eu tomei, aquela coisa meio destrutiva dela. É uma cantora que, ao contrário de mim, não se atém à melodia. Você gosta dos caras de mais ou menos a sua idade. Lógico, Às vezes dá a impressão que você não Gosto, pertence à sua gosto. geração. Gosto de pouca coisa. Eu acho minha geração uma geração muito fraca. Acho minha geração muito fraca a gente fala muito. Eu não gosto. Por exemplo, eu tento dar muito pouco. Eu gosto muito mais de falar sobre mim, sobre as coisas assim. Eu não gosto muito de falar sobre. Mas, por exemplo, essa onda afrofuturista que está rolando e que confunde as sexualidades todas, não é uma coisa legal? Acho uma coisa interessante que a Tropicália fez um pouco ali, né? A gente tem uma coisa que não é exatamente nova e que eu não acho que as coisas têm que ser novas. Mas eu vejo também pouca sinceridade em muitos lugares disso, sabe? Eu posso citar 2 ou 3 referências assim que eu acho interessantes, tal, quanto imagem, e que aí a música às vezes não me interessa tanto. Pode ser porque eu não esteja atento para isso, pode ser que um dia eu ouça e digo, opa, isso aqui pode ser bom. Mas é porque eu entendo ideias que têm que ser começadas e concluídas também ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que gosto de me distraio muito e acho interessante essa distração, essa sujeira, eu acho que a gente tem que ter uma meta de chegada. Como que eu vou analisar se o meu trabalho está bom se eu não sei até onde eu quero chegar? Por exemplo, eu falei isso nesse disco, eu só me emocionei porque eu sabia que era um retrato do momento. Então, onde eu queria chegar era retratar aquele lugar com a canção popular, essa pesquisa da canção, englobar essas músicas mais novas que eu acho que tem esse veio que veio dessa canção que eu acho que está morrendo. Então aí eu quero chegar. Eu fui num festival de música eletrônica experimental e encontrei uma pessoa que disse, meu Deus, você está aqui, o Iaga. Todo mundo ia embora, eu assisti todos os shows do Iaga, do início ao fim. Fiquei apaixonado pela Sophie, fiquei apaixonado pela Arca, e tiveram outras apresentações. Teve aquela menina do Carne Doce, aquela Ângela, que o nome dela não é Ângela, né? Não lembro o nome dela, mas genial, a menina é genial, cantorona e fazendo algo novo, super anarquista no melhor título que no melhor significado que essa palavra pode ter, muito forte, um trabalho muito contundente, muito pá na cara, assim. Isso então tem coisas. Vitor Araújo, eu vou pro show do Levaguinha Terê, ele faz uma coisa de composição, ele tem um quê de Vila Lobos e tal, mas ele junta com essa música eletrônica que interessa a ele, contemporânea e tal,
E ele faz uma macumba, não vou saber definir, porque se eu for definir eu vou apequenar a coisa. Mas ele faz uma coisa linda, assim, muito com a cara dele, muito brasileira também, que eu acho bonito quando a gente consegue ser dessa forma. Você gosta muito de ir em shows, pelo jeito. Gosto, vou a muitos shows. Dizer que não vão. Porque são frescos, é tudo mentiroso também que vai. Vão todos, eu encontro com todos lá, entendeu? Vou a muitos shows e vou a show de amigo, mas agora tem coisa que realmente eu acho que é nada. Eu acho que música tem que ser boa, se não for boa não é nada. Se não for boa não é nada, não é música, porque música é boa. E de fazer show, você gosta? Adoro fazer show. E como diria a Bibi Ferreira, morro de medo. Eu tô pra estrear esse show novo, eu tô há 2 semanas tendo pesadelo. 2 semanas sem conseguir dormir. Eu entro no palco, eu não lembro as letras, que eu desafino, que eu erro, que o público não gosta do show, que as pessoas me vaiam, que Edmilson erra, que o violão quebra na hora do show, que a gente tá mal vestido. Todas as tragédias. Todas as tragédias que podem acontecer. No meio não rola. Não, que nunca tá tem. Aplaudido, não? É sempre tragédias gigantescas. E acorda assustado. Ai, graças a Deus que foi um sonho, graças a Deus que foi um sonho. Mas assim, tem coisas muito lindas. Zé Manuel... Isso faz parte do ritual, talvez? Você vai sonhar todas as piores coisas pra elas não acontecerem. Eu quero que isso acabe logo. Eu quero só ficar com friozinho na barriga e pra mim já basta. É horrível, eu não consegui dormir. Eu trabalho antigamente muito. Esses caras, a Gal, o Fatal, ficava lá em temporada, não sei quantos meses. Você não deve ter vivido isso ainda. Ou talvez não vá viver tão cedo. Não, acho que eu não vou viver isso não. Cantando o que eu canto, falando as coisas que eu falo. Com essas capas que eu faço. Talvez eu não faça. Ninguém mais faz isso, né? Na verdade, assim. Mas é uma porque pena. É um hábito também. Se criou o hábito de não fazer mais. E o público se habituou a não ir mais, né? Ainda fazem, porque, por exemplo, se você for falar do Fatal, eu tenho amigos que dizem assim pra mim, eu fui pro Fatal 10 vezes. Tipo a Claudete? Não, a Claudete não. Claudete que são seus amigos mais velhos. Não, mas tipo assim, o Edistar, por exemplo. O Edistar disse que foi de 80 anos. Disse que foi no Transversal do Tempo 12 vezes. Assistiu Elis Regina 12 vezes no Transversal, porque ficou tão chocado com o que ele assistiu. Se algema aí, ele faz ele contar tudo. Pois é, eu digo, como foi? E aí, como é? Porque o Transversal do Tempo é o que a gente menos tem, né? Eu digo, e aí, ela fazia como? E como era, tal? Mas as pessoas tinham essa coisa de dizer que é uma coisa grega que eu tento remeter esse disco. Que a expressão artística, quanto interpretação, quanto forma, ela só existe no momento em que ela é presentificada, no momento que ela é feita. Esse disco é uma obra. Se eu for cantar as mesmas músicas com o mesmo arranjo, no mesmo tom, na mesma sequência, vai ser outra coisa, porque eu vou entender outra coisa, porque vai ter uma respiração que é diferente, e tudo isso esbarra em todo o resto. Então a força das coisas são muito gregas nesse sentido. E o teatro, quando ele perde isso, ele perde a essência do teatro, porque o teatro que a gente conhece é grego. Você falou de grego, eu lembrei que eu te atropelei e não deixei você explicar. Imagina. Isso aqui, então eu fiz esse aqui é um fragmento, né, de alguma escavação, de alguma coisa. Eu acho essa pedra lindíssima, esse trabalho que se tem de textura, o Raul junto com o Ant tem muito isso, eles gostam muito dessa coisa da textura, da sombra e da coisa minimalista, da beleza nos pontos que às vezes a pessoa não pode enxergar, que eu acho que se reflete um pouco no jeito que eu canto. Tem muita gente que acha que eu não canto porra nenhuma. E aqui tá então, você, embora desfocado. E a gente queria trazer essa coisa do busto grego, que são bustos que sempre tem muito movimento, né? Apesar de serem parados. Desculpa quem tá assistindo, que não tá vendo. A gente tá num papo tão nosso. Dar um jeito conhecer. Eu sugeri que fizesse essa coisa desse movimento, a gente filmasse, tivesse isso. E aqui eu faço um texto do Hesíodo, que é um poeta grego arcaico, que esse texto está na Teogonia. Né? Isso aqui é o proêmio, é logo a entrada do Hino às Musas, é quando o Hesíodo é declarado o Aedo. Aí, isso aqui é a importância para entender o disco. A chave para entender não, para poder fruir melhor. Né? Porque ele fala, assim falaram as virgens do grande Zeus verídicas, por cetro deram-me um ramo a um loureiro viçoso, colhendo o admirável. Inspiraram-me um canto divino para que eu glorie o futuro e o passado. Impeliram-me a enlear os cedos venturosos, sempre vivos, e a elas primeiro e por último, sempre cantar. Esse texto, numa Grécia que você tem pré-grafista, a palavra era. Entenda que na nossa cabeça racionalista, quando eu falo em árvore, o Krishnamurti também é
filósofo moderno indiano fala isso. Quando você fala em árvore, você já concebe uma árvore. Mas árvore, a palavra árvore é um signo, é um símbolo. Ele não representa em sua totalidade o que realmente é a árvore. E a palavra grega tinha essa força ontofânica de presentificação. Então, quando ele falava isso, a gente chama de mito, né? Eu poderia chamar também o cristianismo de mito. Mitologia de Cristo, que é lindíssima, por sinal. Mas aí ele fala da mitologia dos deuses gregos. E ele forma o universo, e na hora que ele canta, o Aedo, esse poeta, cantor, na hora que ele canta, ele presentifica. E só através dele isso é possível. O Aedo, ele tem autoridade na Grécia arcaica, da mesma autoridade do rei. Porque o rei, ele é filho de Zeus, a justiça. E as musas, que é o próprio canto, é a própria música, são filhas da memória e da justiça. Então o Aedo, quando ele recebe esse cetro, esse ramo de loureiro que representa a maior honraria que alguém pode receber, ele se transforma no porta-voz, presentificador do que é a história de todo o universo, até a Algonia, né? A história da criação dos deuses do Olimpo. Você estava lendo os gregos quando você fez isso? Continuo lendo. Eu sou apaixonado por mitologia. E aí ele tem essa força que eles chamam, que na filosofia se chama de força ontofânica, que é presentificar sem que se veja. Diziam que até algumas cerimônias, quando as pessoas estavam doentes na Grécia arcaica, eram cerimônias assim, você cantava esses textos e as pessoas realmente se curavam. Era uma coisa tão forte, não existia dúvida. O mundo romântico nos coloca essa dúvida. Será que existe Deus? Tudo bem, a gente acredita em Deus, mas será que existe? Né? A pergunta, a dúvida veio muito depois, mas nessa Grécia arcaica, o mundo mitológico era completo, era inteiro, era íntegro. O grafismo ainda não tinha vindo para destruir, eles vão adotar o alfabeto fenício no século 8 a.C. Então, e esse é o início. Você falou que cantar cura, foi isso? Não nesse sentido. Eles cantam cânticos de saúde. Eles iam, como ele presentificava tudo, eles iam presentificando saúde. E de alguma forma as pessoas se curavam. Disse isso, não se tem estudo que comprove, né? Claro, também há 800 anos, 900 anos de Cristo não tem como. Mas pode ser também mito. Mas é bonito entender isso, porque ele dá a ideia de que o povo grego realmente tinha um respeito pelo Hesíodo, pelo Ulisses, pelo Homero, que se tinha por um deus, porque ele era o próprio canto. Quando ele falava das musas, as musas ali estavam. Então o canto se fazia. E cada vez que ele ineava esses cantos divinos que gloriavam o futuro e o passado, ele estava presentificando todas aquelas ideias. E eu acho que é um pouco isso que se tem o intérprete. O intérprete, através dele, as coisas são possíveis e são presentes. Quando você assiste um show da Maria Bethânia, por exemplo, eu não gosto muito de ouvir disco de Bethânia, engraçado. Mas quando eu vou pro show daquela mulher, todo mundo chama ela muito de orixá, de Deus, alguma coisa. Porque realmente ela o é. Ela presentifica nela, na figura dela, tudo aquilo. Porque a Bethânia, se você olhar direitinho, ela tem uma coisa meio apolínea e meio dionisíaca, que quando se junta, segundo Nietzsche, é a tragédia grega. E Bethânia é grega, Bethânia é dramática, Bethânia é trágica. Você, por falar nisso, por que ser só intérprete? Porque é o que eu sou. Eu não tenho nem como fugir disso, porque... Você não escreve canções? Não escrevo, nem tento. Estava falando que a canção acabou, você é um dos responsáveis por escrevo. Isso. Então. Eu não escrevo, mas eu ressignifico quando eu canto. Por exemplo, eu canto Açaí. Eu acho que quando eu canto Açaí, ela é uma música minha que eu fiz. Saudade de Matadeira tem um pouco disso também. Né? Eu transformo ela numa coisa mais... Eu acho que a canção, a gente ainda tem algumas pessoas que estão fazendo coisa bonita, viu? Zé Manuel é um cara de Petrolina. Ninguém fala, porque não tá na moda. Não conheço. Você vai ficar enlouquecido. Eu vou lhe mandar os discos dele. Ele fez uma coisa... Uma vez ele me mandou uma música... Tem esse preconceito sudeste-nordeste que prevalece, claro, que dá problema em eleição. A gente tem que vir pra cá, a gente tem que se curvar. Falar nisso, eu ouvi os seus dois discos juntos hoje, antes de vir pra cá, e
E o sotaque é mais pronunciado no primeiro. No primeiro do que no segundo. Isso é proposital ou você está deixando de ser pernambucano? Não. Naturalmente tem um sotaque mais leve no segundo, que me entristeceu um pouco, não vou mentir. Eu fiquei triste quando eu ouvi. Querer, então. Porque eu tô um tempo aqui, meus amigos todos são daqui e a gente acaba assimilando algumas coisas e eu fiquei um pouco triste. Mas não falando, você tem bastante sotaque. Né? Não sei mas eu fiquei triste. E queria. Aí eu comecei um pouco a forçar depois, mas eu também não vou fazer isso, eu vou deixar as coisas naturais, vamos ver como é que elas se encaixam, né? A Elba me falou isso, Elba Ramalho, ela disse, olha, quando saí da Paraíba, hoje em dia eu tenho um sotaque carioca. Ela disse, eu sou louca pra mimetizar aquele sotaque, eu não sei mais como fazer aquela coisa toda. Não aconteceu isso comigo ainda, acho que não. Mas eu não quero perder isso não, por isso que todo carnaval eu passo em Recife, para brincar o carnaval lá. Eu não admito passar carnaval em outro lugar para poder ser jogado dentro do meu mundo, que é aquele, que é lá. Eu sou de lá, sabe? Mas foi necessário vir para cá, vir morar aqui. Foi. Por quê? Porque aqui é onde está o dinheiro, aqui é onde está os shows, aqui é onde está as coisas. Recife é uma cidade pequenininha, querendo ou não, ainda muito provinciana, infelizmente. A gente vinha de um período em que, sei lá, os mineiros estavam ficando em Minas, tinha um pouco movimento. Tinha, né? Eu acho que já deu uma enfraquecida, talvez. Deu, porque o projeto da ditadura foi um negócio perfeito, né? Que está de volta. Nunca esteve fora. Mas está de volta mais do que já está. Agora só está um pouco mais escancarado, né? Bastante. Porque eles saíram, não foi a gente que tirou, eles disseram, não, agora vamos abrir mercado para que os Estados Unidos possam ganhar dinheiro com a gente, assim. A primeira coisa que se fez é você não podia abrir uma escola sem ter um piano. Você falou valentemente da sua sexualidade, é um dos campos em que está complicada a coisa agora. O Bolsonaro veio para chutar o balde disso aí, como você está sentindo isso? Eu tô cagando pra ele. Eu tô cagando pro Bolsonaro tanto, porque podem me bater, podem me prender, podem até deixar me sem comer, que eu não mudo de opinião. O trágico é que ele odeia a arte, ele tá tirando patrocínio da Petrobras. Ele odeia e ele não tá sozinho nisso. As pessoas foram ensinadas a odiar. Quais são os piores inimigos hoje do Brasil? Professores, catedráticos, intelectuais e artistas. Um país que coloca como seus inimigos seus professores, seus artistas, o que é que a gente tem? Por isso que me choca, por isso que eu choro quando eu ouço meu disco. Não é por mim, não é por Edmilson, eu choro pelos compositores, pelas músicas, pela forma, porque eu sei o que a gente pode dar ao povo. E o que está sendo dado é pouco, ou quase nada, né? E o povo, e está dizendo isso ao povo, dizendo, olha, isso aí é bom. É bom entrar num concurso público e ganhar 30 mil reais por mês, você tendo um grande talento e transformando seu cérebro numa papa em que você vai ficar todo dia dando carimbo dentro de um papel, sabe? É muito bom você ser rico. O que é que você é? Você é rico? Então você não é nada. Você é famoso? Quantos seguidores você tem? Ah, seguidor... Mas o que é que você faz para ser seguidor? Para ter seguidor não importa. Se é mostrando sua barriguinha bonitinha, se sua bundinha empinadinha dá likes, às vezes entra também na foto do povo que tem a barriguinha bonitinha, porque eu gosto de ver do lugar, que bonitinho. É uma bobagem, né? É uma bobagem. Então hoje tem que ser famoso, tem que ser rico, ao meu patrimônio, essa ideia americana, burra, tola, pobre, pequena, mesquinha, desumana, é o que as pessoas acham. Infelizmente, quando a gente é vira-lata, quando a gente fica pagando pau e baixando as calças pra gente e olhando para lá para fora dizendo, ai que lindo, não, porque você chega nos Estados Unidos, os Estados Unidos não tem nada disso. Eu digo, tu sabe que se tu dever ao banco dos Estados Unidos, tu vai morar na rua. Aqui no Brasil tu pode dever o que tu quiser, se tu tiver uma casa, não tomam tua casa. De que construírem um muro lá, a gente não entra. Não entra. Lá. O que é que fizeram com o México? Destruíram o México. Os vizinhos, eles só não conseguem destruir o Canadá, porque o Canadá é enorme, culturalmente enorme, politicamente enorme e economicamente enorme. Mas destruíram o México. Querem fazer isso agora com a Venezuela, com Cuba e com o Brasil. É um grande movimento, fica parecendo uma coisa meio mística pro radicalismo. Que é engraçado, porque não acontece só no Ocidente, né? Isso, né? Será que não é o medo que a gente tem da China e da Coreia? Por que os Estados Unidos ficaram morrendo de medo quando a gente descobriu uma coisinha chamada pré-sal e agora a gente está comprando barril a dólar? Então me conte outra. Não tô cagando pro Bolsonaro. Eu acho que ele é um paspalhão. Eu acho que vai durar uns 7 meses esse carnaval, essa brincadeira. Agora me assusta, não é o Bolsonaro. Me assusta a gente.
eu tenho me assustado com os pretensões intelectuais, com as pessoas que estão, por exemplo, nem sei se você participou disso, então já posso, quando minha tia manda falar menos, para não fazer isso. Mas vou falar. Damares diz que meninos têm que usar azul e meninas têm que usar rosa. Sinceramente, minha gente, eu falei isso, as pessoas disseram que eu estava indo de encontro à luta dos transexuais e tal. O que é que muda para os transexuais que já estão sendo assassinados diariamente no Brasil? Reforça o pensamento. Não, isso não reforça o pensamento. O que reforça o pensamento é o voto que já está dado. É um presidente que já foi eleito, em detrimento a outro que está preso. Mas na prática, né? O que a gente faz com a Damares? Deixa ela Eu lá. acho que o que se faz com a Damares é dizer assim, Damares, você é uma boboquinha, meu amor, você é burra. E eu não vou ouvir, minha tia falava uma coisa, eu só respeito quem sabe mais do que eu, infelizmente. Sabe, se você realmente vem de uma figura muito humilde, e eu tenho essa, pode parecer elitista e pode até ser mesmo, mas se você realmente vem do povo, vem de uma coisa e você fala besteira, aí, meu nego, você tem que passar horas com aquela pessoa, você tem que tentar entendê-la, você tem que tentar trazê-la para junto de você, você tem que... Agora, uma mulher que é ministra, que é advogada, que teve a oportunidade de estudar, que é branca, que veio numa né? coisa... Que ela não estudou, que ela, sei o que ela fez, mas se ela chegou ali por algum mérito muito louco, ela deve ter vindo através de alguma conexão, de alguma esperteza, de alguma inteligência. Só que uma seja. coisa, deixa eu me corrigir, não quero folclorizar, não interessa o que a gente faz com a Damares, mas o que eu estou querendo perguntar é como a gente resiste a esse tempo? O seu disco é uma forma de resistência? É eficaz? Foi o que eu pensei na hora que estava gravando isso. Eu tive uma conversa com o Vitor, eu disse, olha, eu fiz muito textão no Facebook, eu fiz vídeo para conseguir voto com a Dani. Antes de ver aquele vira-volta, porque no primeiro turno eu já estava ligando para fãs meus. Eu pedia, manda seu número que eu vou ligar para você, eu vou conversar com você. Sobre isso? É mesmo? Antes do vira-volta eu fazia isso. Política. E ninguém estava sabendo porque eu não divulgava isso. Depois começaram a divulgar, eu parei, para não parecer que eu estava fazendo o oba-oba. Os fãs reagiam? Ficavam felizes porque estavam falando comigo no telefone. Mas consegui mudar a cabeça de muita gente porque eu converso uma coisa muito... E eu consigo ir pegando lá de trás. As coisas não são simples e quem vier com medidas simples... Se eu lhe disser agora o que a gente faz com a Damares, o que a gente faz com o Brasil, e eu lhe disser assim, é porque eu estou mentindo ou estou sendo burro. Porque as coisas são muito complexas. E eu tentava mostrar essa complexidade. E eu acho que nunca a truculência e o grito é o caminho. Nunca foi nenhum governo do mundo. Não apoio que o PT foi na coisa lá do Maduro, não apoio, porque eu não apoio assassino, uma pessoa que mata seu próprio povo, não apoio. Eu achei terrível a Gleice ter ido lá, apesar de ter feito campanha pro Haddad, né? Então assim... Mas então o teu disco é uma resposta porque ele não é no grito. Não é. Ele Eu acabo o disco até com Cálice, né? E nessa época eu não cantei o Cálice nem por isso. Marielle tinha morrido um dia antes de eu estrear o show. E eu já tinha cantado Cálice no show e eu disse, meu Deus, de novo, como beber dessa bebida amarga? Como tragar a dor, engolir a labuta e ficar calado? Como lidar com tudo isso que acontece aqui dentro? Como? Me assustava muito. Mas eu quando olho, a gente entrando... Ciro Gomes disse uma coisa que eu acho interessante. Eles estão escolhendo qual é o campo de batalha que a gente está batalhando. Isso não é bom. Eu li Nicolau Maquiavel. Eu li Sun Tzu, que são livros de bolso, que vem de vem de farmácia esses livros. A Arte da Guerra, o Príncipe. O príncipe tem que ser amado quando possível e é preferível que ele seja amado. Se ele não for amado, que ele seja temido. Sabe? Quando você consegue escolher a área que você... Sabe quem escolhia a área de batalha? Júlio César, que foi o maior conquistador de Roma, do Império Romano. Foi um homem que botou Roma, ele conquistou toda a Gália. Só escolhendo. Os caras, quando chegou aquele, a gente vai fazendo assim, assim, assim. Aí nós vamos levar eles para tal campo de batalha, que eles não são bons nesse tipo de área. E ele tinha um exército muito menor. Ele perdeu com um exército ele ganhou com um exército infinitamente menor do que os gauleses tinham. Então, isso é um problema, porque nós somos maioria. A maioria do Brasil não aprova o porte de armas. A maioria do Brasil quer que sim a maconha seja liberada, a maioria do Brasil quer que as pessoas abortem se quiserem abortar. E sabemos disso porque temos pesquisas provando isso. Mas por que a gente está perdendo? Porque a gente está no campo de batalha em que eles dizem que a gente tem que estar. A gente está discutindo se menino tem que usar azul ou rosa. Eu caguei pra isso. Isso é uma merda. Isso é uma coisa de gente burra discutir sobre isso. Sabe? Aí eu vejo Luciano Huck e Angélica, a menina veste...
Eu tô desse lado, Luciano Huck e Angélica não Você tô. está dizendo, é mesmo o outro lado, vai ter um monte de gente no carnaval, menino vestindo rosa e menino Carnaval é muito obedecendo a grande. pauta O carnaval é ministra. enorme, quem não vê que está sendo preparado o general para assumir é louco. Ou é burro. Quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que veja. As pessoas são tão cristãs. Quem tiver Lupicínio, né? E se você tiver uma visão um pouco mais tranquila, um pouco menos afetada das coisas, você consegue ver com muito mais frieza. E o inimigo da gente, ele tá... o PT, não sei o que, era um antipetismo. De onde veio, como foi, até onde vai, por quê, como... Você é conterrâneo do Lula, né? Sou, o Lula é pernambucano, assim como eu. Isso é motivo de Tem um orgulho maior do mundo. Um homem que encheu o prato de quem não tinha. Eu andava em Recife, as pessoas tinham esqueletos à mostra. Eu me lembro de uma cena que eu perguntei, devia ter uns 4 anos, eu disse: por que essas pessoas estão deitadas na rua? Pra minha tia. Uma tia que não é essa que me criou. Minha tia Cleide, ela falou: essas pessoas sofrem muito, elas comem até rato. E comiam rato. Não, quem me disser que na capital de qualquer cidade do Brasil as pessoas passam fome, temos mendigos, o Brasil não temos uma série de problemas para resolver. Passar fome, sabe? A dignidade de se ter um prato de comida, não um grande, você tá comendo foie gras, arroz, feijão. E hoje a gente vive um momento tenebroso que tem gente feliz porque pessoas estão voltando a passar fome. Aqui em Higienópolis, hoje eu abri o jornal, mandaram fazer uma limpa aqui perto do metrô, aqui da Marechal Deodoro, já botaram policiais militares e tal. Que eu respeito, eu acho os policiais militares, eu acho um produto do meio, pessoas que vieram do povo, e que é aquela história do escravo que quer ser mas eu sou escravo da Casa Grande. Eu consigo ter conversas com os brancos. Eu não levo chibatada, porque minha pele é muito bonita, então eles têm que me apresentar os convidados, e ele se orgulha disso. Eu vou condenar esse escravo, minha gente? Eu não posso condenar também a polícia militar, jamais. Eles agem dessa forma truculenta porque é assim que está sendo dito que é. Os caras são corruptos, não são todos, mas tem uma parte grande da polícia que é corrupta, tem. Por quê? Por que é corrupto? Vai tu subir em favela agora com a AK não sei quanta e os traficantes com metralhadora, com coisa... De uma guerra que não é dos policiais, não é nossa, é uma guerra política. Cadê a cocaína do Aécio? Quem lida, quem entra, quem não entra... Não, nada disso se fala. O Aécio agora foi reeleito. E a gente tá discutindo se menina tem que vestir rosa ou azul ou caralho. Então, acho que menina, se quiser andar nua, tem que andar nua. Dizer: minha filha, não é nua não, que vai ser ruim pra você. Uma insolação. Bicho, não quero discutir isso. Vamos falar de política, vamos falar de economia. O que não foi feito, o cara não foi a nenhum debate. A gente elegeu um governo que não tem proposta. Um governo que... 10 dias sem governo. Sabe? E aí eu cansei, sabe, Pedro, de ficar falando disso no Facebook. Eu cansei de ficar falando, eu acho isso um saco. Eu não entendo de política, eu não estudei isso. Estudei geografia, eu estudei o básico que todo mundo estudou, mas melhor do que as pessoas estudaram, porque eu prestava atenção nas aulas. Geralmente as pessoas não prestam. Você não foi pra faculdade, ou foi? Graças a Deus não passei por isso. Antes. Não passei por isso. Porque, graças a Deus. Eu não sou. Recife não tinha. Sim. E eu não acho que eu tenho uma inclinação acadêmica. Eu tenho uma coisa de aprendizado muito diferente das pessoas assim. Por exemplo, eu me sentava no fundão. Eu era da turma do fundão nas aulas, porque eu gostava eu ficava batendo papo a aula inteira. E ouvindo aqui, porque eu não gosto. Agora vamos aprender, você tem um TCC para entregar, você tem um negocinho, se você fizer isso comigo, você me mata. Chegava na hora das provas, eu gabaritava tudo. Porque eu ia para casa e me divertia com aquela leitura, conseguia ter uma sensação legal daquilo. Eu gosto de aprender muito... É inteligente, além de esperto, então. Não, eu gosto de aprender de uma forma minha, muito particular. E eu acho que o tipo de ensino no Brasil, eu respeito muito a escola e todo o esforço que as mulheres, principalmente nas escolas, têm. As professoras, que são em sua maioria professoras no Brasil, fazem. É lindo o trabalho. Mas a escola é um método terrível a gente teria que, se a gente tivesse um governo bom agora, a gente só tem que manter pelo menos o que já se tem. Mas se a gente tivesse realmente num campo progressista,
a gente estaria conversando agora, não se alguém pode fumar maconha ou não, que isso é uma bobagem. A gente estaria conversando como podemos melhorar o ensino. Isso aí eu posso falar horas sobre isso. Porque esse ensino que veio da Prússia, pós-revolução industrial, que foi uma coisa que foi adotada a escola do povo, que era uma escola que era para poder a pessoa obedecer. Eu levanto a mão para ir no banheiro. Posso ir ao banheiro? Vê que coisa horrível. O aluno tal, chamada, fulano de tal, você vai me dar respostas. Suas respostas valem de 0 a 10. 0 é que você não sabe nada e 10 é que você sabe tudo. Não existe isso. Quer dizer, então Platão era um idiota. A escola de Platão a gente vai ter que cuspir e achar que Platão é um imbecil. Sabe? Porque tem um educador escondido aí? Eu dava palestras em escolas públicas, eu continuo dando, é uma coisa que eu nunca gosto muito de falar também, porque eu faço muito escondido isso. Falando da forma como o ensino se transforma no Brasil, sem entender, mas eu falo isso com o jovem numa linguagem de achismos, de impressões com base em coisas que eu li e tal. Como artista? Não sou um estudioso, sou como artista, lá em Recife muito mais, porque as pessoas me conhecem, então me dão mais espaço. E falo muito isso, eu digo, não vamos nos tornar números de CPF, não vamos nos tornar... Tudo isso é muito pequeno para o ser humano. Os seres humanos são muito grandes, as potencialidades da gente. Aí eu que sou agnóstico, que leio a Bíblia e fico fascinado pela mitologia que dá na Bíblia e vejo ser dito, vós sois deuses, brilhai a vossa luz. Todo ser humano tem uma coisa enorme, qualquer pessoa, se você fizer um filme da sua vida, vai ser incrível, da minha, da dele, da dela. A gente tem histórias brilhantes, a gente tem coisas lindas para contar. Sabe? E eu acho que as pessoas têm que ser dadas esse valor. Tem gente, Pedro, que vai aprender determinadas coisas com 10 anos de idade muito facilmente. Vou pegar esse ponto, ele quer contar todas as histórias do mundo, né? Eu quero. Eu quero abraçar o mundo com as pernas, como diz minha tia. Eu vou partir mais para os finalmente, para não deixar ele contar todas, para deixar para as próximas. Próxima eu gostaria que fosse você com Claudete juntos, acho que isso seria maravilhoso. E quando estou com ela eu não falo, ela que fala. Mas minha última pergunta o que eu queria perguntar? Um cara de 20 e poucos anos que tem amigos e amigas de 80 e canta canções de 100. Quem que é esse cara? O que ele está querendo afinal? Eu sou apaixonado, eu sou esperançoso, eu sou jovem. Porque tudo isso que eu estou falando com 23 anos eu me encaro muito claramente como um jovem. Coisa da idade que deixa a gente eufórico. Eu acredito ainda, tá tudo aqui, tá tudo aceso em mim mesmo, tudo ligado, tudo plugado mesmo, porque eu me apaixono pelas coisas, eu odeio as coisas muito fortemente, eu amo muito fortemente, e eu aproveito isso, e eu simplesmente vou na onda que a vida me impõe pelos trajetos que os caminhos me mostram, mas ao mesmo tempo, como eu falo em Sem Prega Precisa de Chegar, que é uma música do Capiba, com Delcio Carvalho, que dá nome ao disco, quero caminhar assim sem pressa de chegar. Eu tenho muita densidade nas coisas que eu faço, mas um passo por vez e galgando os caminhos que eu acho que são importantes galgar, da forma que eu acho certa, procurando não pisar nas pessoas, procurando não ser filho da puta com meus colegas, controlando meus desejos que me inclinam a pensamentos muito pequenos que eu não me reconheço neles. Eu acho que todo ser humano só pode ser reconhecido nas suas grandezas. As nossas pequenezas são coisas do mundo, não são coisas nossas, da nossa energia. Nossa energia, eu acredito que o ser humano é bom, nasce bom. Eu acredito que as pessoas têm muito a oferecer. Então eu sou essa pessoa apaixonada. Quando eu trabalho com canção é pela paixão, sabe? Eu trabalho com canção porque eu gosto da pesquisa, eu gosto de descobrir Zé Manuel, eu gosto de descobrir Lana Quiroga, eu gosto de descobrir Vitor, eu gosto de descobrir as coisas que eu descubro, eu gosto de me emocionar, eu gosto de ir aos shows e ver meus colegas no palco. E vibrar com as conquistas deles, sabe? Gosto de vibrar com as minhas, gosto de conquistar minhas coisas e gosto de respeito. Gosto de ser respeitado e gosto de respeitar o próximo. Eu acho que é isso. E é esse mergulho, é nesse nada onde eu quero estar imerso, pelo menos até agora. Amanhã posso estar falando tudo diferente, porque palavra de rei não é lei, não. Agora a última de verdade, algo que você ficou com vontade, eu tenho vontade de falar e que eu não perguntei. Rapaz, você foi muito bom nessas perguntas. Eu tenho um pouco de prática. Eu falei tanta coisa aqui. Eu queria falar disso que eu acredito no Brasil. Você nunca falou numa entrevista? Eu nunca falei na entrevista que... Deixa eu ver, meu Deus, eu falo tantas coisas.
Tá difícil. É que eu não gosto que peguem no meu cabelo. Então, por favor, não fãs peguem no precisam meu saber cabelo. disso. Não, todo mundo da minha casa, minhas tias, não peguem no meu cabelo. Pessoas que me conhecem, amigos, não toquem no meu cabelo, não toquem na minha cabeça. Eu não gosto. Eu vou no salão de beleza assim. Quando a menina tá lavando, eu vou me contorcendo na cabeça. Me dá uma agonia terrível. Esse final tá sendo sensacional. O problema dele é que ele abriu o flanco, né? Quem quiser irritar ele já sabe como. Já sabe que vai na cabeça. Mas eu concordo, não peguem no cabelo dele. Nos nossos cabelos, é muito Eu chato. não ligo muito. Pegar do cabelo das pessoas. Mas Dani, desliga aí pra nós. Obrigado.